Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Hoje é a nossa live de quinta-feira, onde a gente compartilha realmente o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. E hoje a gente vai receber uma convidada super especial, é a Magna Gomes, tá? Então a gente já vai receber ela aqui, assim que ela entrar eu já convido ela. E já vou falando um pouquinho dela também, que ela é uma empreendedora aí, ela também é treinadora de mulheres, é coach, tá? E realiza ainda o trabalho de assistente virtual, que é um papel tão importante aqui no digital, que a gente percebe realmente que as pessoas precisam dessa função aqui no digital para que as coisas aconteçam, porque conforme você vai entrando aqui no digital, vai tendo muito trabalho e realmente precisa dessa pessoa tão essencial que fica ali nos bastidores e a gente não percebe, mas que é um papel fundamental para que os negócios aconteçam. Então já vou chamar ela aqui também para participar com a gente já começar o nosso bate-papo aqui. E hoje, inclusive, a imagem, né, como também ela é coach, treinadora, vai poder nos ajudar aí nessa... Vamos ver se ela vai entrar aqui. Ainda tá escura a tela para mim, Magna, não sei se... Muito bom! Boa noite, querida, seja bem-vinda. Agora sim, tô te vendo. Tava falando aqui que você é uma empreendedora, coach, treinadora de mulheres. Meu Deus, que mulherão, né? Quanta coisa você exerce aqui no digital. E é mãe também, né? Olha quanta coisa. A gente tinha que tirar o chapéu mesmo, porque as pessoas às vezes falam assim, como é difícil empreender. Imagina empreender com todas essas funções, né? Então, eu quero que você aí já se apresente pro pessoal, fale de onde você é, né? Se você tem, a gente já falou que você tem filhos, que você é mãe. Compartilhe um pouquinho pra gente começar. E daí a gente já engatilha pro tema do autoimagem, vai intercalando com a sua história também. Fique à vontade, esse quadro realmente é específico para contar histórias. E eu sei também que você já está engatilhando para o seu livro. Então a gente vai compartilhar um pouquinho também, um pouquinho mais à frente. E essa live realmente ela vai ser intencional nesse sentido, né? Para que realmente a Magna extraia daqui tudo que ela puder já para partir para esse livro. E eu vou pedir para você que está aqui na live, você que já vai entrar, você que também está no gravado, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, porque é muito importante. Os assuntos que nós vamos falar aqui são exclusivos, porque Deus ele fala com a gente no único, ali no individual. Então pode ser que tem coisas aqui que você nunca escutou, porque quando a gente se expõe, sai tesouros dentro de nós. E são riquezas incontáveis que a gente não acha em nenhum lugar, né? Então, aproveite esse espaço, né? Pode se apresentar, fique à vontade, querida, que é o seu espaço, assim, para você realmente trazer esse tesouro que está aí escondido. Eu espero e também ajudar muitas pessoas com esse, né? A minha história é longa e eu faço o possível em encurtá-la, mas assim, na medida possível eu vou estar falando o que é necessário ser falado, que Deus colocar no meu coração. Eu sou a Magna Gomes, eu sou natural de Ipatinga e estou pastora e estou também assistente virtual, treinadora de mulheres tem uma história muito triste e ao mesmo tempo que se transformou numa história maravilhosa, porque Deus fez tudo novo de novo. Então eu sou de uma família simples, não vou falar pobre, que a gente não passou necessidade assim de coisa, mas assim, sou de uma família simples. Né, na minha infância eu vivi muitos, infelizmente, abusos, não só dentro da casa, de quanto também, porque eu morei, minha mãe trabalhava em casa de família, e minha mãe não tinha condições de nos cuidar. E ela tinha que trabalhar. Então, na casa de família, antigamente, não sei se alguns aqui lembram, que tinha que dormir. A gente tinha que, a pessoa, quando trabalhava no casa de família, tinha que dormir. E quando a mãe dormia lá, aí não tinha como ela cuidar da gente. Então, ela teve que arrumar, o próprio patrão dela arrumou um colégio interno. E eu fiquei lá nesse colégio interno dos 7 aos 14 anos. E, assim, muita coisa aconteceu. Então, antes de eu ir para o colégio interno, eu já tinha sido abusada. Dentro do colégio interno também sofri alguns abusos, embora sendo cristão, né? Mas nem todas as crianças lá eram cristãs, então, tipo assim, era todo mundo, era uma bagunça só. E aí a questão dos abusos, depois depois, né, adolescência, né, infelizmente algumas pessoas também praticaram isso comigo, e aí, o que aconteceu com os meus 17 anos, eu converti ao Senhor Jesus, conheci Jesus na minha vida.
Mas aí, a questão dos abusos, que a gente está falando da autoimagem, eu me fechei no meu mundo, eu não queria, não me relacionava. Eu tive uma amiga só na minha vida, eu não me relacionava com os colegas da escola, os vizinhos não tinham, não gostavam de ter contato com os vizinhos, embora alguns tentavam também ter relação comigo. Então, e fui me fechando de tal forma que eu não pedia para morrer porque eu não tinha esse pensamento comigo, porque embora que lá dentro do colégio interno falava da palavra de Deus, então, tipo assim, esse pensamento eu não tinha, mas eu me fechei de tal forma que eu não conseguia tipo assim, na escola eu não tinha um desenvolvimento bom, era uma boa aluna e tudo, mas eu não me achava. Tipo assim, tudo eu fazia, só que eu mesmo não achava que estava bom. Eu sempre estava me pondo para baixo, me punindo. Tipo assim, ó, você faz, mas não tá bom. Você precisa melhorar. Então, foi acontecendo essas coisas, sabe? E aí eu me encontrei com o Senhor Jesus, né, com 17 anos. E nesse me encontrar com ele, eu consegui me libertar, perdoar, na verdade, eu consegui perdoar essas pessoas. Que para mim foi um fardo que eu tirei das minhas costas, porque toda vez eu sentia culpada, porque foi, tipo assim, eu deixei eles acontecer isso porque eu achava que era culpa minha, por eu ter cedido, eu não ter assim, feito alguma coisa. Embora, com 17 anos, eu tinha um padrasto. E ele, essa foi a única vez que eu não deixei que acontecesse isso comigo. Ele tentou abusar de mim, só que eu fui e não deixei. Eu empurrei ele e corri dele. Então, acontece. Então, tudo isso, a minha imagem, eu não tinha uma boa imagem minha. Eu não tinha olha, eu não gostava de roupa rosa, eu não gostava de nada rosa. Eu não gostava, tipo assim, coisas de mulher, assim, né, hoje eu já me produzo, hoje eu me amo, eu faço tudo para ficar mais bela, né? Antigamente, não, eu queria ficar jogada, não pensava até mesmo a higiene, assim, eu não tinha, não entrava na minha mente que eu tinha, a minha gente ter que ser impecável, eu tinha que ser eu sou uma moça, né? Eu sou uma moça, eu tenho que andar impecável e tal, aquela coisa toda. Não gostava de roupa rosa, eu não gostava de coisas de mulheres, às vezes eu achava horrível. Não, e tanto que, tipo assim, a gente for olhar o pensamento, não puxando por um caminho, mas o meu pensamento não era questão, que eu queria ser outra pessoa, outro gênero. Não, é a questão mesmo da baixa autoestima negativa, autoimagem negativa e tudo negativo. Então, tudo isso transforma a vida da gente num fracasso, num horrível. E graças a Deus, aí eu fui, né, me encontrei com Deus e Deus transformou, tem transformado. Eu falo que a transformação ela não acontece só naquele dia que você fala assim para Deus, é todos os dias, é um processo, é todos os dias. E eu tenho me encontrado todos os dias eu falo, eu sou a mulher que Deus preparou que eu fosse, Deus tem me moldado, eu quero ser, essa questão da autoimagem, muitas vezes nós nos punimos, às vezes tem bloqueios que temos a respeito de nós mesmos, com vitimismo, né? Tudo isso acaba com a vida da mulher. E nós, mulheres, somos chamadas, temos um diferencial. Gente, nós mulheres, nós temos tanta coisa boa para oferecer, nós temos tanta coisa boa para, né, ensinar as pessoas, nós temos tantas coisas que Deus tem nos dado como mulher. Não estou falando assim só por... Não, mas é como mulher. Olha, que eu fico assim, maravilhada. Eu fico maravilhada com as simples coisas que Deus faz. Nós aqui, olha, nós somos mulheres, nós fazemos o almoço, nós fazemos o suco, arrumamos a mesa e, nossa, assim, eu fico maravilhada assim, com as coisas simples que Deus faz. Porque, pra você ver, nem todos, né, no caso todo, o homem tem sua particularidade, mas a mulher é especial, a mulher é amada, a mulher é desejada por Deus, a mulher, ela é feita preciosa. E a gente nós temos que ter, né, em nossos corações isso.
Eu fui chamada pelo Senhor, não importa o que você fez, o que aconteceu com a sua vida no passado, Deus tem planos e propósitos ao seu respeito e Ele vai realizar se você querer. Então hoje eu falo que eu sou uma mulher realizada. Se Deus falar comigo assim, vai embora, eu vou te levar hoje. Eu sou uma mulher realizada, por quê? Porque eu me amo. Eu quero o meu bem, eu quero que também as pessoas que estão ao meu redor sintam o que eu estou sentindo, que eu vivo. Uma transformação foi, assim, tem sido surreal na minha vida, uma transformação na minha vida, na minha família, sabe? Deus me fez ser mãe, por conta desses traumas todos, né? Dessas coisas todas que aconteceu comigo no passado. Eu não poderia ser mãe, Deus me deu um filho maravilhoso, hoje ele tem 10 anos, eu tô com 45 anos, olha o que Deus fez, assim, fez um milagre na minha vida. Então eu sou muito grata, sabe? Eu tenho essa história, a minha história, é tipo assim, eu falo que ela é grande e complexa, mas assim, é muito assim, Deus, ele faz as coisas simples. Eu me achava um lixo, quando eu morava no colégio interno. A minha mãe, que nem eu falei assim, do marido dos 7 aos 14 anos, a minha mãe nunca me bateu. Mas a diretora da escola fazia questão de me bater. Sabe? Ela fazia questão, ela me colocava apelido, ela fazia coisas, horrores com a gente. Quando a criança fazia xixi na cama, no colchão, a gente era pendurado junto com o colchão para secar. Ficava poucos minutos, não era muito tempo, não, ficava poucos minutos, mas foi o suficiente para as crianças ficarem todas traumatizadas, né? Porque ficava chorando lá em cima do negócio lá, tipo um varal, assim, sabe? E isso, tipo assim, foi muito dolorido, mas eu falo que eu passei por tudo aquilo para eu ver hoje o que Deus quer que eu faça. Que eu possa transmitir esse sofrimento todos que eu passei, as lutas todas que eu passei, abuso, maus tratos, rejeição e um monte de coisas, sabe? Alguns bloqueios que eu identifiquei na minha vida, que hoje eu posso falar assim, olha, hoje eu tenho autoridade para falar sobre isso. Você pode, você consegue, Deus pode te libertar, Deus pode te dar uma nova, Ele dá uma nova chance a nós todos os dias, basta nós queremos. Provérbios 23, 7 diz assim, o que você pensa no seu coração, assim você é. Todos os dias eu penso, eu sou filha amada, eu sou filha querida, Deus me ama, Deus restituiu a minha vida, Deus tem restituído a minha vida, né, sentimental, a minha vida particular mesmo, pessoal. Deus cada dia mais tem me mostrado o que realmente Ele quer fazer na minha vida. Então, é isso, sabe? A gente tem que pôr isso para fora. Não sei a sua história, eu não sei a sua. A minha eu estou contando aqui. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que a sua história pode mudar outras pessoas. E o que eu tenho feito? Eu tenho feito um trabalho com mulheres lá né, faço parte da comunidade da igreja, e eu tenho falado com elas, olha, os traumas que você viveu no passado, hoje eles podem ser transformados, você pode ser liberta e você pode ser transformada, e essa sua história pode virar, né, você pode mudar a história de outra pessoa que está passando por uma situação semelhante à sua. Você pode falar por essa pessoa e essa pessoa ser liberta, ser desbloqueada, ser transformada. E a gente, que nem a gente tem aprendido, boca fechada mata. Infelizmente, se a gente não abrir a boca e falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, muitas pessoas vão morrer. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que. E eu era bloqueada também com a questão da internet, que nem eu falei, eu me fechei, eu achava muito ridículo, eu falava, para que ficar me expondo, para que ficar falando? E mesmo sendo pastora já tem 15 anos que eu pastorei, mesmo falando, no presencial, já sou muito desbloqueada, mas aqui em frente a uma tela de celular ou de computador, em frente a alguma coisa assim, eu era bloqueada, não achava isso necessário, achava que era bobeira, e eu falei assim, não, a partir do momento que Deus colocou no meu coração que eu tenho que fazer algo, não só para as pessoas que estão ao meu redor aqui presencialmente, mas também aquelas que estão longe. Não sei aonde que essa live vai chegar, mas de uma coisa eu sei, Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus fazer algo diferente. Porque o que Ele fez na minha vida foi surreal, assim, é sobrenatural mesmo. Porque eu poderia, eu acho que hoje, se eu tivesse ido pelos pensamentos que eu tinha antigamente, hoje eu não estaria aqui. Eu tenho certeza disso, mas eu entendo que Deus tem um propósito. Deus tem planos na vida de cada um de nós. E Ele sabe qual é o desejo, Ele sabe qual é o desejo do seu coração. E Ele vai cumprir
Por quê? Porque você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser transformada, liberta por aquilo que ele tem te chamado, entendeu? Essa é um pouquinho aí fala agora o Dani, que aí eu vou lembrando e vou falando. Vocês conseguiram sentir o poder da transformação que a Magna passou? É poderoso demais, minha gente. Eu mesmo também tinha um bloqueio com a exposição, Magna. E aí eu entendi que a exposição me trouxe para que o meu propósito acontecesse. E aí, a partir dessa exposição, hoje a gente pode ajudar muita gente, hoje a gente pode estar aqui fazendo uma live, levando essa mensagem poderosa que você passou aqui. Eu não sabia dessa sua história, que tinha tantas coisas que aconteceram, e realmente, se fosse para um lado contrário, você talvez nem viva estaria. Porque daí você começaria a pensar assim, não, eu não quero nem viver mais, tanta coisa que eu já vivi, eu vou ficar com medo das pessoas, eu vou me esconder ainda mais, né? E Deus, Ele quer que a gente apareça, Ele quer que a gente seja aquela luminária mesmo, acesa, sabe, iluminando a gente, Ele quer que a gente brilhe. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes se escondem, né? Eu, com certeza, me escondia também. Aí você fica com aquele medo das pessoas, você não confia mais nas pessoas, né? Então, aí o que acontece? Você não vive aquilo que Ele te chamou para viver. Então, aí as pessoas, até eu falo, tem um exercício aqui que eu ia falar, mas já vou falar agora, né? A gente precisa fazer amizade com o espelho. Passar de frente ao espelho e falar, eu amo você, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos o reflexo dele. Então, se a gente tá com a boca fechada, que realmente ela mata, eu senti esse peso, né? Quando o Pablo falava, eu falei, meu Deus, eu preciso abrir minha boca, né? E a gente só fica escutando aquela frase, né? Ah, boca fechada não entra mosquito e tal. Então, olha que frase errada. E aí a pessoa realmente vai ficar com a boca fechada, porque é para conduzir a gente a não realmente falar aquilo que tem que ser falado. Da nossa forma mesmo, na nossa simplicidade. Porque assim que você deixa Deus te conduzir, Ele vai falar em nós. Não precisa a gente, né? Até eu faço um roteirinho só para mim ter uma noção. Depois eu até posso tirar um print e mandar para você. Praticamente você falou tudo que está no meu roteiro. Eu nem conversei com você sobre o que eu escrevi aqui. Por quê? Porque eu pedi para o Espírito Santo, coloca para mim alguns pontos aqui, porque eu gosto de trazer umas pontuações nas nossas lives, para que a gente realmente traga outros pontos de vista, outras percepções, né, outras perspectivas. Então até eu coloquei assim, né, existem pessoas que são lindas por fora, mas elas estão destruídas por dentro. Então quer dizer que a nossa imagem não tem nada a ver com a nossa autoimagem. E às vezes a pessoa só cuida da imagem, que é a parte externa, e não cuida do interno. Primeiro começa aqui dentro, né? A mentalidade. Então, se você mudou a mentalidade, você falou assim, não, eu não vou ficar no fracasso, né? Eu nasci para vencer, eu sou muito mais que vencedor. E até eu falo, né, para os escritores aqui, que é um linguajar que eu uso, né? Escritores vencedores. Até eu falei assim, eu preciso ter uma frase, alguma coisa, e Deus me falou, pode usar essa palavra, vencedores. Então, por quê? A gente não tem que parar no fracasso. Mas ele depende que a gente tome uma ação. A gente fala assim, não, eu quero realmente te seguir, que nem você pastoreia um rebanho, né? Então você se colocou em ação, você se colocou em movimento e ele tem feito a obra acontecer, porque nós somos a ferramenta dele. Ele não vai descer aqui e falar, faça isso, faça aquilo. Ele vai usar nós, que somos a ferramenta dele. Até eu falo que nós somos a principal ferramenta, né? Então se a gente falar assim, deixa que Deus faz, mas tudo bem, se você não se movimentar, não levantar a mão para ajudar alguém, para levantar alguém que está caído, as coisas não acontecem. E aí você falou também dessa questão, né? É realmente você acreditar que já aconteceu, né? Deus já fez a obra e você só vai lá e realmente assume o que é seu, né? Toma posse, porque nós somos filhos, filhas amadas de Deus. Então é importante que a gente também, além da imagem externa, a gente se preocupe primeiro com a nossa autoimagem, porque a externa vai refletir o que está dentro. Então, às vezes, você chega perto de alguma pessoa, tá aquela frequência baixa, você chega até a enjoar, né? Passa mal. Por quê? Porque ela precisa ser tratada internamente, não externamente. Daí, então, quer dizer que se ela for no salão de beleza, talvez não vai resolver. Mas, em parte, talvez resolva, porque tá ligado com a questão da autoestima. Às vezes, só precisa mesmo passar uma maquiagemzinha, né? Alguma coisa assim, né? Um blush e tal. E uma coisa que você falou também, até a gente pode usar de testemunha aqui, eu fui escolher uma roupa para eu poder colocar para nossa live, né? E aí, de todas as minhas opções, aí Deus falou assim, coloca aquela rosa ali. E eu nem sabia por quê, né? Até o batom rosa e tal.
E aí vem você e fala pra mim que eu não gostava de usar roupa rosa. Olha como Deus age. Quando você deixa ele agir, ele fala pra você, só que você tem que estar atento. É o ouvido sensível o tempo inteiro, sabe? Então, até você viu que a gente abriu a live e não queria, o inimigo não queria que você aparecesse, e o tema é autoimagem. Olha que coisa! Verdade. E aí eu falei, não, eu não vou perder essa live com a Magna. Vou fechar essa live, vou voltar, e você viu que funcionou. Porque aí a gente coloca mesmo o sangue de Cristo ali na frente, e as coisas têm que acontecer, porque ele já escreveu essa live aqui. Ele sabia que essa live ia acontecer. Inclusive, hoje não era para ser a live com você, era uma outra pessoa. Até eu marquei em cima da hora com você, né? Então, quer dizer que ele marcou o dia de hoje para que a gente trouxesse esse tema, colocasse você aqui nessa condição de contar a sua história, né? E você também está caminhando aí para ser uma autora de um livro, né? O seu livro da vida. É algo que você tem aí dentro que vai ajudar muitas mulheres. O seu livro vai ser um treinamento para essas mulheres. Vai ter tarefas, então elas vão ser transformadas. Então olha quanta coisa pode acontecer dentro de realmente uma live, né? O celular! Tá tudo bem aí, querida? Acho que deu uma travadinha, né? Deixa eu ver aqui que o pessoal falou aqui de onde você é. Deixa eu confirmar. Acho que ela deu uma travadinha lá, né? Eu vou confirmar com ela, que eu já dei uma esquecida aqui na cidade, mas a gente já fala a cidade dela, tá? Eu, no caso, se vocês quiserem saber, também sou aqui da cidade de Cesário Lange, interior de São Paulo, tá? Daí aqui a Luana falou, a melhor pastora, nossa amada, uma mulher maravilhosa, guerreira e que admiro muito. É isso mesmo, a gente tem tido um convívio com ela aí, realmente nas nossas reuniões, e realmente eu tenho visto, assim, o amor que ela tem pelo trabalho dela, né? Eu não sei, acho que ela caiu aqui um pouquinho, já chamo ela para voltar com a gente. Olha como é importante. Até eu coloquei assim, que a nossa beleza, ela se traduz, né, em como você lida consigo mesmo. Ou seja, se você não está se cuidando, é porque realmente você está pensando assim, não, eu não preciso me cuidar e ninguém está falando nada para mim. Não, não precisa de elogios. Não precisa de comparação. O que você precisa realmente é cuidar de si e fazer que as coisas aconteçam. Deixa eu ver se a Magna volta. Deixa eu ver aqui, não está aparecendo para mim aqui. Assim que ela voltar, eu já chamo ela novamente. Eu não sei se teve problema com bateria, tá? Mas assim, gente, a autoimagem, ela está ligada muito a essa questão interna. Então a gente precisa tratar. E isso é muito importante porque, eu não quero aparecer, isso não é tão importante. Eu falo assim que eu achava na questões de segurança, né? Não que eu tinha timidez e tal, mas sempre a gente tem uma trava, sempre a gente tem um bloqueio. E essas lives têm essa tendência de a gente tentar entender realmente o que é que está por trás daquilo que realmente é o nosso propósito para acontecer, ou seja, qual que é o bloqueio que está me impedindo de viver aquilo que Deus quer para mim. Então eu preciso encontrar-me com isso, né? E fazer esse autoconhecimento, fazer essa busca, fazer com que as coisas aconteçam. Deixa eu ver se a Magna aqui já voltou, ainda não apareceu para mim aqui, mas eu vou falando aqui para a gente continuar o conteúdo, tá bom? E realmente, às vezes as pessoas só se preocupam com a beleza externa, tá? A beleza externa, ela ajuda, é muito bom, né? Mas você também se cuidar da sua saúde, porque a saúde também é uma beleza, né? Então, e a beleza, na verdade, é algo superficial. Porque, pensa comigo, você chega numa roda de pessoas, e aí tem várias pessoas bonitas, e tem um ali que não é tanto. Mas só aquele que não é tanto te cumprimentou, olhou pra você, percebeu você naquele ambiente. Aí, quem que é mais bonito? Aquelas pessoas maravilhosas, todas em estética de beleza perfeita, ou aquela pessoa mais simples, que até então não tem tanta beleza externa, que cumprimentou você? Ela ganhou você naquele momento. Então, a beleza, ela vai muito mais além do que simplesmente essa parte externa que a gente vê aqui. É que nem eu falei, a gente passa um batom, uma maquiagem pra gente se sentir bem, porque a nossa autoestima precisa ser trabalhada, né? Então, só porque eu já sou um pouco bonita, eu não vou me cuidar? Não, é muito importante a gente se cuidar, fazer um check-up aí no médico, cuidar da saúde mesmo, né? Ela não voltou aqui ainda, gente, mas a gente continua, tá? Eu vou conferindo aqui qualquer coisa se ela aparecer para voltar com a gente aqui, tá? Então, assim, ser belo é tratar de si e também dos outros. Porque se você cuida de si, você vai cuidar bem do outro. É automático. É que nem, por exemplo, você pegar uma pessoa que tem a profissão de enfermagem. Pensa comigo uma pessoa na enfermagem que ela não gosta das pessoas. Não vai dar certo, não vai combinar. Então, é muito importante. Assim que você vai lá, por exemplo,
que nem hoje, eu precisei tomar uma vacina. Então, a pessoa que estava lá me atendeu super bem. Então, ela foi maravilhosa. Por quê? Porque ela me atendeu bem. Ela cuidou bem daquele espaço, que realmente eu precisava tomar uma vacina. E o que acontece? Para mim, ela é a pessoa mais bela do mundo. Porque ela transmitiu naquela essência dela. Então, ela mostrou para mim um pouquinho do interior dela. Mas se eu chego lá e ela realmente atende assim, nem olha para minha cara, nem um boa tarde, você acha que eu vou entender que ela é uma pessoa bela? Vai ficar meio confuso, né? Então, assim, Deus, ele age nas pequenas coisas. E a gente precisa estar atento a isso. Então, atender bem as pessoas, cuidar bem do outro. Porque se você cuida de si, você vai ter condições de cuidar muito bem do outro, né? Que nem cuidar de uma criança. Se você não gosta de criança, não combina você estar num ambiente com uma criança, então você vai maltratar, né? Assim como a Magna também passou por vários processos na vida dela, e realmente muitos abusos aconteceram, e isso afeta realmente a nossa autoimagem, afeta realmente a nossa situação como mulher, porque a gente precisa se cuidar. E esse autocuidado é muito importante, vai muito mais além do que essa parte externa que a gente vê aqui. É uma carcaça, na verdade, né? Mas Deus fez cada um de nós com a sua beleza específica. Ou seja, uns são mais simpáticos, outros têm o dom de ajudar as pessoas, né? Tem pessoas aí que amanhecem salvando vidas. Olha quantas pessoas belas existem no mundo. Então, até essa live, não sei o que aconteceu, a gente começou aí, né? A tela não ficava boa, a gente precisei sair da live, voltei. Olha como o inimigo age para que as coisas não aconteçam. E é dessa forma. Eu coloquei esse tema, eu sabia que ia dar treta, né? Como o Pablo falou, eu sabia que era treta. Mas a gente está aqui, estamos levando conteúdo. A Magna realmente transbordou demais aqui nessa live. Eu estou tentando ver aqui se ela vai entrar com a gente novamente, tá? Mas é muito importante que a gente tenha isso muito bem colocado na nossa história. Trabalhar essas partes que precisam ser trabalhadas, sabe? Por exemplo, às vezes tem casas que você entra, a pessoa está ali depressiva, mas por quê? Não abre uma janela, não puxa uma cortina para ver o sol, não sai ver assim o movimento na rua, sabe? Não sente aquele ar puro que está ali no ambiente, só fica ali fechado, isolado, e as coisas pioram, não resolve nada isso, sabe? Então é muito complicado isso daí. Então, assim, quantas vezes por dia você fala eu te amo pro espelho? Quando você passa de frente ao espelho, faz as contas aí, quantas vezes você fez isso, tá? Então isso aí vai definir muito, porque daí você vai começar realmente a valorizar quem você é, perceber que Deus te fez para vencer e não para realmente falir, né, e pro fracasso, não. Ele quer você de pé, porque você ocupa um papel muito importante, você que é mulher, né? E você que é homem, que está aqui na live também, o que vai passar aqui no gravado, valorizem as mulheres. Vocês não têm noção do tanto de coisa que passa na cabeça das mulheres, porque elas têm esse dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é aquela multitarefas, mas elas sabem fazer realmente muitas coisas, né? Ainda ter cabeça ainda para fazer um momento de educação ali com os filhos, cuidar ali da janta, da limpeza, trabalhar fora muitas vezes para ajudar na renda da casa, tá? Então, assim, aí às vezes ela tem uma profissão que essa profissão muitas vezes é rejeitada. Ela é rejeitada nesse campo. Por exemplo, que nem eu tô terminando agora uma faculdade que é gestão de TI. Se você for olhar, a probabilidade de mais homens é mais homens do que mulher. Então, quer dizer que é uma profissão já que já as mulheres não são tão bem aceitas hoje. Tem bastante mulheres aí ocupando realmente essa análise de sistemas, entender um pouquinho dos dados, o que acontece por trás aqui dessa telinha que nós estamos vendo, a questão da programação. Então, assim, é muito importante essa questão de algoritmo, né? Nós falamos tanto aqui de algoritmo aqui no Instagram, e esse algoritmo realmente é a forma que é feita, né? O passo a passo. É a mesma coisa de você pedir para alguém abrir uma porta, mas você esquecer de falar para ela que ela tem que pegar a chave. Então, o algoritmo, ele te faz isso. Você vai dar certinho, passo a passo para a pessoa, para ela conseguir, de fato, abrir aquela porta. E hoje eu pergunto para você que está aqui na live, qual que é a porta que você precisa abrir para você se libertar desse problema, talvez, de autoimagem, necessidade de aprovação, talvez até de escassez, algo que você realmente tem medo de perder aí e acaba deixando de ajudar o próximo. Então, vai fazendo as contas aí, quanta coisa você precisa se libertar. Vamos ver se a Magna voltou. Eu acho que realmente não vai conseguir voltar, né? Deve ter sido algum probleminha com o celular dela, tá? E a gente vai continuando o conteúdo aqui. Até eu coloquei assim, que o seu reflexo externo é o termômetro da sua beleza interna. Marca essa frase aí, que é uma chave poderosa. Quando eu fazia o meu roteiro, Deus me passou. O seu reflexo externo
é o termômetro da sua beleza interna. Ou seja, se você está sorrindo, às vezes você pode até chorar, que é normal, isso faz muito bem. Eu mesmo que tenho o meu perfil oral, se eu às vezes tiver com alguma dor, alguma coisa, eu preciso chorar para me ficar bem. Então você precisa se conhecer. Busque saber qual que é o seu tipo de perfil, qual que é o seu comportamento, o que você precisa melhorar. É algum exercício que você precisa começar a fazer? É algum regime? É alguma coisa que você precisa tirar da sua alimentação que está te fazendo mal e você fala, eu vou comer mais um pouquinho. E ele só vai te fazendo mal, né? O seu corpo está dando alerta para você e você não está obedecendo. E essa questão também do ouvir e obedecer é muito importante, porque Deus, ele fala o tempo todo, mas a gente muitas vezes finge que não está ouvindo e ainda tem coragem de falar que Deus não fala conosco. Então é muito importante perceber isso, tá? Até eu coloco assim, né? Cada um expressa algo de acordo com o que se tem alimentado. Então eu pergunto para você que está aqui na live, ao vivo, aqui você que vai passar aqui no gravado, qual tem sido o seu alimento? Com o que você tem se alimentado? É com as coisas que as pessoas falam de ruim para você? É algum trauma que você está alimentando e não tentando tirar ele de você? Tratando realmente ali na raiz ali, né? Colocando a agulha bem certinho para tratar aquela dor, aquele bloqueio, aquele problema. Tá? Então, o que você tem feito aí? Qual é o alimento que você tem alimentado? Por exemplo, se você tá aqui e lê a Bíblia todos os dias, é um alimento que a gente precisa. E muitas pessoas, às vezes, não têm nenhuma Bíblia. Isso é terrível. É uma coisa terrível falar isso, mas existem, infelizmente, sabe? Então é preciso que você tenha contato com a palavra, porque Deus vai falar com você muito ali. Então você acha que você está ali falando com Ele, mas quem está falando é Ele com você. Então é muito importante que você tenha essa iniciativa, começar realmente a falar das coisas de Deus, não ter medo, porque o medo também ele vai te bloquear. Então o medo ele serve para algumas coisas, né? Para sua segurança, muitas vezes aí, mas se você tiver ele muito em excesso, ele vai te bloquear de fato e você não vai viver o extraordinário de Deus na sua vida, tá bom? Então pensem certinho aí, tá? E aí eu coloquei aqui também, né? O que é que você busca mais ter? O que você está buscando ter na sua vida? O que você está? É a beleza interna ou a beleza externa? Vai respondendo aí, tá? Porque quando a gente faz perguntas, essas tarefinhas, você tem que, assim, buscar essa resposta dentro de você, tá? Para responder e se conhecer. Porque o nosso conhecimento, muitas vezes, ele está escondido atrás de uma pergunta, né? E aí vem a resposta. Então, essa resposta é muito importante que você busque ela. Que é realmente você fazer o seu autoconhecimento, é você poder buscar um profissional que vai te ajudar nesse processo. E é muito importante que você não fique sozinho, porque sozinho a gente passa mais apuro, né? Sozinho você pode até ir rápido, mas com alguém, com a ajuda de alguém, você vai muito mais longe. Então, faça a sua escolha aí, o que você prefere, né? Você prefere caminhar aí, ser rápido ou ir mais longe? Então, faz esses cálculos aí, tá? E como até a Magna falou, né? Nós somos belos. Deus te fez belo e perfeito. Aí já vem uma puxadinha de orelha aqui também, tá, gente? Então, o que você tem buscado? As coisas do mundo, né? Que elas, você é que tem buscado as coisas do mundo. E aí estraga realmente essa perfeição de Deus. Ele nos fez perfeito, mas nós muitas vezes fazemos coisas aí que estragam essa perfeição. Ou seja, pode ser um vício, alguma coisa que você colocou na sua vida como vício, pode ser realmente um excesso de pensamento negativo, que você, como a Magna falou, né? Ela só não teve esse pensamento de se suicidar, né? Mas é um pensamento também que pode te atormentar aí e atrapalhar muito a sua vida para você realmente progredir, você tá só regredindo, tá? E aí realmente pode acontecer de entrar num processo de depressão. Isso acontece muito, né? Principalmente as mulheres que depois do parto, né? Se ela não tiver um autocuidado ali, se ela não tiver pessoas para ajudar ela nesse processo, realmente ela vai entrar em depressão. Eu mesmo, quando eu tive minha filha, acho que era uma semana, mais ou menos, eu estava ali amamentando ela, né? E aí o que aconteceu? Eu tive uns flashes, assim, que veio para mim, e eu comecei a chorar disparado, sabe? Mas, assim, aquele sentimento ruim mesmo, né? Então, começou a passar todo o flash, assim, do que eu vivi ali no parto e tal. E eu não sei o que aconteceu, era incontrolável. E aí meu esposo falava assim, o que tá acontecendo, né? Porque você tá chorando? Eu não sabia nem por que estava chorando. Naquele exato momento, Deus falou para mim, Deus queria que eu experimentasse daquilo. Então ele falou assim para mim, é isso que se chama depressão. Então eu falei, agora entendi. A gente já entendia com certeza, mas agora eu vivi na pele, né?
E aí ele falou assim, a depressão não é brincadeira, é real, acontece, e muitas pessoas acham que é brincadeira, não levo de fato a sério. E aí naquele exato momento, né, que eu sou um pouco mais firme, eu falei assim, sai pra lá, depressão, aqui você não vai reinar. E de fato aquilo realmente foi embora, mas foram horas de choro ali que eu não sabia, amamentando e chorando sem entender nada. Então é real. Isso acontece. Por isso que nós temos que apoiar as mulheres, né? Vocês que são maridos que vai passar aqui nessa live, apoiem as suas mulheres, não deixem elas sozinhas. Parem de brigar com elas. Inclusive, meu livro tem um choque de realidade no final do meu livro. E eu falo dessa realidade que muitas vezes as pessoas buscam estar com pessoas que vai ferir muito elas. E aí acontece que realmente você acaba tendo um casamento frustrado, algo que você está vivendo, que você está aguentando ali na pele, você tem aquele medo às vezes da pessoa. Tem que ficar muito esperto, tem que se cuidar, pedir muito para Deus para enviar pessoas boas à nossa vida. Às vezes no trabalho você encontra com pessoas que estão estressadas, arrogantes e são mal educadas muitas vezes e nos tratam mal. E nessa hora, você viu que a pessoa também não está bem. Então, busque também orar por essas pessoas e faça certinho. Não pegue aquela palavra negativa para você, já descarta, já canaliza, vai fazer alguma outra coisa. Não pegue para você aquilo, para você não ficar depressivo, para você não ficar sobrecarregado com coisas que vai te fazer mal. Eu sei que é difícil, parece que é fácil, mas é um exercício diário. Se você começar a praticar realmente quando alguém te falar algo negativo, use isso daí como uma meta para você alcançar algo que você deixou parado. Algum projeto que você deixou parado aí, busque colocar em prática, tá? E fala assim, não, eu vou canalizar isso aqui, eu não vou ficar com esse pensamento negativo, então você começa a fazer o seu autocuidado. Deixa eu ver se a Magna aqui já entrou ou não vai entrar, deixa eu dar uma confirmada, ainda não. Mas tudo bem. E aí acontece muito isso. A gente precisa realmente ter esse autocuidado. E o autocuidado preserva a nossa autoimagem. Isso é muito forte. Quando eu notei, eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale mesmo, né? Então é muito forte. A gente precisa se expor, a gente precisa contar as nossas realidades, trazer aqui realmente para o digital e mostrar para as pessoas que isso é real, acontece, não estamos aqui... Teve um dia que eu fiz uma postagem que foi esses dias. Eu falei, nós não estamos aqui de brincadeira. Não tem como estar brincando aqui no digital, é coisa séria. A gente vê pessoas aqui sofrendo, sabe, esvaindo muitas vezes, com problemas aí que elas não conseguem resolver, porque o nosso como muitas vezes está escondido dentro de nós e nós não temos coragem de abrir a boca. E realmente abrir a boca traz vida, né, e não morte, tá? Então, é necessário realmente uma mudança de mentalidade. Tudo começa aqui. Por isso que eu falei do autoconhecimento. Quando você faz o autoconhecimento, você faz perguntas para você. Então, você começa a fazer perguntas e desenvolver aqui a sua mentalidade. Você começa a ter novos pensamentos. Você começa a já não aguentar mais ficar em certos ambientes. Isso é natural. Você vai ficar enjoado em certos ambientes. E realmente isso acontece. Eu vivo na pele. E os resultados são inevitáveis. Eles chegam, eles acontecem. É igualzinho o Pablo fala, gente. Ele tem muita verdade, né? Como ele fala, a verdade não precisa de defesa, de fato. Eu estou vivendo isso na pele. Estou aí praticamente há 8 meses aí seguindo o Pablo, nesse desenvolvimento, conhecendo muita coisa, né? Entrei também no PLD, Programa de Liberdade Digital. Quanta coisa já evolui, é assustador. Realmente a gente vive aí 10 anos em um. Eu posso dizer que pelo menos uns 5 anos eu já caminhei à frente. Então é muito importante a gente se apoiar realmente em algumas pessoas, pedir auxílio, pedir ajuda, buscar essa ajuda que precisa. E é necessário realmente mudar a nossa mentalidade, falando, a partir de hoje eu não vou mais viver isso, a partir de hoje eu quero escrever uma nova história, a partir de hoje eu quero extrair aquilo que está dentro de mim, não quero mais que seja represa, mas sim eu quero ser um rio que flui, e um rio que flui vida, tá? Não um rio que flui entulho, lixo, muita coisa pesada, não. A gente precisa se purificar em Deus todos os dias, pedir realmente ao Espírito Santo que as coisas aconteçam na nossa vida, ter fé, acreditar, colocar em prática. Olha quantas palavras-chave eu estou liberando aqui, tá? Vou dar mais uma olhadinha aqui se a Magna vai voltar ou não, acredito que não vai mesmo, gente. Mas assim, anotem tudo que eu estou falando, coloquem em prática que tem que dar certo, não tem como dar um resultado diferente, tá? Então assim, e nós, como eu falei, somos de fato imagem e semelhança de Deus. Então se nós estamos escondidos, não tem como eu falar que sou imagem e semelhança de Deus, né? Porque o Deus, ele transparece, então ele usa de nós
para aparecer para as pessoas. Ele usa de nós para levar mensagem. Ele usa de nós para resgatar uma vida. Ele usa de nós para estar realmente aí buscando pessoas que estão abandonadas, pessoas que estão de fato morrendo, porque nós estamos realmente negligenciando aí o nosso papel como filhos e filhas amados de Deus, tá? Então, entender realmente que a beleza externa é apenas uma subjetividade, é algo subjetivo. Então, assim, busque realmente entender a sua parte interna. A parte interna que ela vai definir muita coisa. Boa noite, Larissa, seja bem-vinda, querida. Então, temos que saber realmente quem nós somos. Então, se a gente sabe quem nós somos, né? Nós vamos estar mais seguros aí realmente da nossa relação com essa imagem que transpassa além de nós e mostra realmente a nossa identidade e mostra Deus para as pessoas. Porque não adianta você estar num ambiente pesado, com uma frequência muito baixa, ali você não vai ter coragem nem de pensar que Deus existe. E aí você vai começar a andar contra ele, falar ainda que ele não existe, isso não acontece, só acontece coisas ruins comigo. Olha quantos pensamentos negativos que nós precisamos nos libertar. Muita necessidade de aprovação aí que a gente começa, eu não vou aparecer porque o meu vizinho vai falar mal de mim, eu não vou aparecer porque vão falar que eu sou blogueirinha, eu não vou falar porque eles, né? E sabe, vai um monte de história que você começa a contar para sua cabeça e vai te fazendo mal, sabe? Você vai ficando cada vez pior. Você vai falar assim, não, agora é pior ainda que eu não quero aparecer nesse digital. E aí aparece a primeira provocação, a pessoa falou alguma coisa, daí você já não quer mais mesmo. Então, não. Tudo que a gente faz na vida realmente tem os seus desafios, as suas dificuldades, mas é importante que a gente persista, continue em frente, sabe? Caminhe de fato em direção às coisas de Deus, porque nós temos que seguir o caminho que é verdade e vida para nós, né? Seguir realmente aquela luz que aponta na nossa direção e fala, é por aqui, venha por aqui. Mas aí precisamos estar com ouvidos atentos para entender que aquele caminho é o caminho certo. Até porque o caminho de Cristo é um caminho estreito. Não tem como falar que a gente vai caminhar num lugar largo, né? Que no caso, o caminho mais largo é o que todo mundo está lá. Então é mais fácil de entrar. Então não tem muita regra, não tem nada. Mas já o caminho estreito é individual. Você vai passar por ele e realmente você vai ter que trabalhar para passar naquele caminho ali e carregar de fato a sua cruz, estar realmente com as suas dores muitas vezes e ir até o final. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Tá? Então nós temos que saber quem nós somos. Temos que saber de fato que a nossa vida, ela vale muito para Deus. Por isso que eu trago esse quadro. Conte a sua história e transforme em livros. Olha como é importante, né? Transformar a nossa história em livros. Eu vou compartilhar mais um pouco essa live, que eu tô vendo assim, que as pessoas precisam ter conhecimento do que nós estamos vivendo aqui, tá? Então, você que está aqui na live, você que vai assistindo gravado, compartilhe essa live. Não perde a oportunidade de muitas vezes salvar uma vida. Se você sentiu aí que tem que convidar alguém, convida, sabe? Chama e fala assim, ó, vem pra live, porque lá está sendo liberada uma palavra que pode servir para você, tá bom? Então vamos lá. Então busque a cura. Eu tinha falado, né? Não adianta vestir assim uma roupa linda, maravilhosa, se por dentro você está destruído. Não vai adiantar, tá? Então cuide assim da sua imagem externa, mas lembra primeiro que é de dentro para fora que você muda, tá? E não de fora para dentro. Senão você vai começar só a pensar em beleza, né? Se você é aquela pessoa narcisista, né? Nossa, eu preciso estar intacto. Não, gente. Né? A idade chega, as coisas vão passando e a gente vai tendo que entender a nossa idade, a nossa realidade de vida, tá? Temos um tempo, temos um prazo, estamos aqui de passagem, tá? Não estamos aqui também de brincadeira, tá bom? E aí, busque a cura da sua autoimagem. É muito importante que você comece a brilhar no mundo, você mostrar para as pessoas que existe um ponto de luz, existe uma direção para ela caminhar e às vezes essa luz é você. Então você precisa estar no ponto certo, você precisa estar na situação certa, né? Então você está na direção certa, as pessoas vão falar assim, é por aqui, você só vai chamar ela, vem para cá, é por aqui que você vai. Então nós vamos refletir Deus aqui na Terra, tá? Então somos todos preciosos aos olhos de Deus. Como nós temos assim preciosidades, por isso que eu falo, nós somos os tesouros, né? Os tesouros escondidos. Deus ele esconde tão bem essas preciosidades dentro de nós, por isso que nós precisamos ter esse trabalho de buscar, de resgatar aquilo que precisa para aplicar no nosso dia a dia, aplicar na nossa família, na nossa vida. É muito importante.
E outra, não fomos feitos para fracassar, mas para vencer. Então somos muito mais que vencedores. Só de estarmos vivos, só de realmente levarmos a palavra de Deus, de fato, nós temos muita vida, somos preciosos. Até porque não é todo mundo que fala das coisas de Deus. Mas quem fala já ajuda e já transborda demais. Nós somos aquela gotinha no mar. E aquela gotinha do mar faz toda a diferença. As pessoas podem até achar que não faz. Faz muita diferença, porque você faz a sua parte. E outra coisa, Deus está vendo. Não é para você mostrar aqui para as pessoas aqui da terra. Não. Você vai mostrar para as pessoas, né? Para Deus. As pessoas aqui vão ver, com certeza, mas é para Deus que você vai mostrar. É Ele que está vendo, né? É Ele que é realmente o nosso guia, né? Então, é Ele que vai realmente dar a nossa direção, para onde nós temos que ir. Por isso é importante a gente se comunicar, né? Olha como a comunicação ela é importante. E eu gosto tanto desse tema, né? Então, e eu estava me escondendo na comunicação, né? Não falava e tal. E aí Deus me trouxe para a escrita, para a comunicação. Hoje a gente também transborda na vida das pessoas. Eu dou esse espaço aqui, o quadro Conte a Sua História, para a pessoa trazer uma oportunidade, ela trazer realmente a história dela e concretizar. A gente deixa a live salvo para as pessoas depois assistirem com mais calma, absorver esse conteúdo também e receber essa palavra de bênção sobre a vida delas. Então é muito importante, tá? E outra coisa, a sua beleza ela é única, tá? Então nunca se compare com ninguém. Só se compare com o próprio Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele, tá bom? Então guarde essa palavra no coração de vocês, execute no dia a dia de vocês, coloque como exercício. Comecem a se amar mais, falar assim que vocês são belos diante de Deus, vocês são perfeitos, né? Você só precisa se reconhecer, né? Ter essa sua identidade de filho e filha amada de Deus. Então, busque essa consciência, mude a sua mentalidade, execute novos comportamentos, né? Busque estar em ambientes que vão te ajudar nesse processo, porque é muito importante, né? Que nem eu falei, a nossa beleza é única, nós temos que estar em vários ambientes, mas ambientes que vai nos fazer bem. E vai fazer bem para o outro também. E se a gente tiver a oportunidade de fazer resgate de almas, a gente vai resgatar aquelas pessoas que estão desesperançadas. Então é muito importante que a gente vá em direção a elas, resgate essas pessoas e não tenha medo, porque eu sei que tem pessoas que têm medo do outro. Né? Às vezes tem um cachorrinho lá, isso é sério que eu vou falar, gasta milhões de dinheiros para salvar a vida de um cachorrinho. Aí vê uma pessoa caída na rua, caída lá, trata como se fosse um lixo, como se fosse um entulho, não ajuda, não faz nada, e trata ali como se não fosse nada mesmo. Então aí, em que mundo que nós estamos na verdade? Né? Um mundo que a gente está idolatrando cachorro, sabe, animais, e esquecendo que existem pessoas que estão ali precisando de nós? Tá errado, né, gente? Então, vamos buscar realmente cuidar do ser humano, cuidar do outro. Né? O nosso próximo está do nosso lado. Muitas vezes até na casa as pessoas assim não têm um bom convívio, sabe? Não trata como se fosse o outro. Comece a pensar assim que o outro é Jesus. Como que você trataria Jesus na sua casa? Faça esse exercício, as coisas vão mudar aí. Com certeza vai mudar. E aí você não vai ter coragem de fazer mal para aquela pessoa que está ali do seu lado. Porque normalmente as pessoas assim da família, né, que acabam realmente se maltratando. Às vezes sai alguma palavra ali ofensiva, algum gesto que não foi muito bem colocado. Então é muito importante que a gente trabalhe o nosso dia a dia dessa forma, prestando atenção o que eu tenho que mudar. Né? Porque a gente não muda ninguém. Mas se você executar uma mudança na sua vida, você automaticamente vai mudar todo o seu ambiente, vai fazer muita diferença, tá? E até quero colocar assim uma mensagem também do meu livro aqui, daqui a pouco eu já vou falar para vocês, tá? E eu vou deixar mais uma mensagem. Deus sabe quem você é, tá? Então, eu tô perdida, eu não sei. Deus sabe quem você é. Então só se preocupa com isso, que ele te conhece. Ele te conhece desde o ventre materno da sua mãe. Muito antes que isso, ele já te conhece. Né? Em Jeremias 1,5 fala. Te conheço antes que você nascesse, né? Antes que formasse no seio de tua mãe, eu já te conhecia e te consagrei como profeta das nações, tá? Então Deus sabe quem você é. Não se preocupa com o que os outros vão pensar ao seu respeito, tá? Então, descarta essa possibilidade. Só pensa assim, que Deus sabe quem você é e que você tem muito valor para Ele, tá? Então você é especial, você tem um lugarzinho reservado no coração dele. E Ele olha por você
dia e noite. Ele não esquece de você, ele nunca vai te abandonar. Até tem uma frase que eu falo, né? Quem, eu até acho que eu coloquei hoje, na legenda da postagem da live de hoje. Quem abandona Deus é você. Deus não te abandona. Você que abandona Deus. Daí só vai procurar Deus na hora do aperto, na hora que tá desesperado, na hora que tá ali perdendo alguém, a hora que surge uma doença, sabe? Daí Deus serve, né? Aí Deus faz a função dele, né? Então, na verdade, nós temos que ter ele dia a dia, tempo todo. Não tem que pensar assim, não, só vou procurar Deus quando eu precisar. Não. Imagina se ele pensasse assim, eu só vou ajudar a pessoa quando eu quiser. Imagina, só pensa e faz essa reflexão. Não, Deus ele não nos abandona, mas nós que abandonamos ele, tá? Então faz essa reflexão, essa parte realmente é profunda, você precisa fazer essa avaliação, tá? Então faça amizade aí com o espelho, que a gente já comentou aqui, é importante que você se ame, você realmente se cuide. Comece a falar assim, eu te amo, hoje eu estou bem, tudo bem com você? Pergunte, sabe? Comece a conversar ali com você, realmente um exercício e vai te ajudar muito, tá? Então não desista de ser você, ser quem Deus quer que você seja, tá? Não tenha medo de fazer as coisas que Ele vai te pedir, porque Ele vai te desafiar. Mas pode ter certeza que Ele não vai dar nada além daquilo que você vai suportar. Até esse dia eu estava assistindo uma aula, achei tão bacana, né? Que falava sobre neurociência. E aí falava assim, não peça uma cruz mais leve, mas peça um ombro mais forte para você carregar a cruz. Então siga em frente, né? Caminhe de fato ali, seja firme, seja forte, não desista das coisas de Deus. Como eu falei, o caminho estreito ele é mais difícil, mas ele é certeiro. Você vai passar individual e vai ser realmente medido. A passagem de cada um é uma passagem, tá? Então, às vezes fala assim, eu vou fazer tudo que eu puder fazer aqui nesse mundo, porque depois eu não vou ter condições de fazer. Tá, mas faça as coisas certas, faça pensando no outro e faça realmente, multiplique talentos. Faça valer a sua passagem aqui na Terra. Não queira fazer coisas que não vai te caber, né? Até Paulo sempre falava, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, se você tá numa rodinha de pessoas aí e começou a surgir alguns assuntos nada a ver, sai desse lugar, sabe? Já começa a rezar para esse pessoal se converter, porque vai te fazer mal, vai te contaminar e você vai carregar pesos aí que nem é seu. Vai sentir até dor de cabeça, vai falar assim, mas como assim? Não estava com essa dor de cabeça agora? E aí você começa a carregar pesos que não é seu, tá? Então, a escolha é sua. Tome a sua decisão, seja firme aí, seja corajoso, porque para falar das coisas de Deus tem que ter coragem. Tem gente que tem vergonha, isso é terrível falar isso aqui, mas tem, sabe? Então viva as coisas de Deus, faça valer a sua passagem aqui na Terra. Então eu quero deixar uma mensaginha do meu livro para vocês, tá? Olha como é interessante, né? Vai combinar muito do que a Magna falou também, né? Deus realmente fala em tudo, só não percebe quem não quer. Então essa passagem está no meu livro, que é esse aqui, Escritora Particular de Deus, Como me tornei mãe e escritora, tá? Então eu tirei de lá. Então eu quero deixar essa mensagem final aí para vocês. Hoje a live vai ser um pouco mais curta mesmo, tá? Porque a proposta realmente era trazer a história da Magna, até ela não tá aqui, não apareceu mais para mim, tá? E eu quero que vocês, assim, sejam amados, se sintam amados nessa live. Peguem depois aí, se você entrou depois na live, realmente volte lá, eu vou subir essa live. Assista desde o começo, tá? Amanhã também eu subo ela no YouTube, tá? Então tem uma estreia aí, você pode acompanhar. Também compartilhando ali no chat no YouTube, tá? Então, aproveite os recursos aqui do digital. Aproveite que tem isso aqui por enquanto, e a gente pode usufruir disso aqui, né? Tem esse conteúdo que vai muito longe. A gente que tá aqui não tem noção de quem vê, quem não vê. Às vezes parece ali uma curtida ou outra, mas tem aquela parte de visualização. Não dá pra saber quem viu e quem não viu. Então é muito forte isso, tá? Então eu peço que vocês olhem com carinho para esse tema da autoimagem. Comecem a se amar de fato. Comecem a viver o amor que Deus quer que vocês vivam, porque as coisas são assim. Se você não se coloca na missão, as coisas não acontecem. Se você não levanta o primeiro tijolo, a obra também não acontece. Se você não faz a primeira reunião, você não cria a sua primeira equipe, tá? Então, se você não começa a escrever a primeira página do seu livro, o seu livro não sai. Você não vai publicar o livro. Como assim se você não escreveu? Então, tenha essa iniciativa. Comece, de fato, a viver aquilo que Deus quer que você viva.
Ah, eu não sei o que Deus quer para mim. Então, peça para Ele, né? Peça insistentemente que Ele vai te atender. E Deus, Ele é muito rápido. Se Ele não te atendeu ainda, é porque você está fazendo alguma coisa errada que Ele não está gostando. Ele fala assim, não, eu vou esperar um pouco ainda. Ela vai ter que passar por um processo, que é importante, né? Os processos, a gente não pode pular etapas. Ela vai ter que passar por um processo ainda para depois chegar lá. Olha quanta coisa a Magna viveu, né? Quanta coisa ela passou aí na sua história e, de fato, ela sobressaiu em todas as coisas. E hoje ela trata, né? Cuida das mulheres, cuida realmente, tem um rebanho, né? Ela também é pastora, ela cuida aí, ela vai pastoreando aí o rebanho. Olha como é importante. Ela podia ter desistido, ela podia ter abandonado todas as coisas, mas não. Ela optou realmente em se cuidar. Ela não tirou a própria vida, ela continuou a história dela. Ela deu essa atualização, né? Ela falou, não, eu estou numa nova versão. Eu vou esquecer o meu passado, que ele não tem como apagar, mas eu vou ressignificar. Eu vou cuidar das mulheres, eu vou cuidar mais das pessoas, eu vou cuidar de mim, eu vou me amar. É isso que ela fez, né? Ela contou pra gente aqui no comecinho, né, da live. Olha quanta coisa ela viveu. E eu convido você, desafio você. Por que você não contou a sua história ainda? O que te impede de você contar a sua história e ajudar alguém? Então, isso realmente é uma coisa que está virando represa. É algum conhecimento que você sabe que você pode ajudar alguém? E aí você está só acumulando, né? Obesidade cerebral. Então, pare de acumular e comece a liberar. Olha, pega esse código. Pare de acumular e comece a liberar. E aí você vai liberar cura, libertação, restauro de famílias, casais, entendeu? Então você vai liberar coisas que só você tem, né? Deus nos fez únicos, como eu já falava no começo. Então, se Ele nos fez único, nós temos uma única digital, não existe outra digital igual à nossa, significa que nós temos coisas aqui dentro que são novas, porque Deus renova todas as coisas todas as manhãs. Ele nos renova todos os dias. Então, significa que o pensamento que eu tive hoje pode ser que eu não tenha amanhã. Amanhã já passou outro pensamento. Então, assim, escute mais Deus, aprenda a ouvir Deus, peça para Ele, Senhor, fala comigo, me ensina a te ouvir. Eu também vou dar oportunidade para Ele falar, porque senão você só fica ali rezando, rezando, rezando. Espera um pouquinho, fica em silêncio e deixa Deus falar. Aí, quando Ele falar, aí você realmente coloca em prática. Não vai esquecer, tá? Então, anota. E aí você vai sentir inspiração para escrever a sua história e perceber o que é que eu posso extrair que vai ajudar alguém. Olha como é importante. Então aqui, inclusive, a gente faz essa live mesmo, que era uma collab, a gente começou aí falando com a Magda no comecinho, né? Mas também é uma aula, é um momento de restauro, é um momento também de desbloqueios, porque pode ser que você tenha se encontrado com alguma palavra aqui e foi forte para você. Coloque em prática, execute, não ignore quando Deus fala com você, tá? Então não finja que não ouviu nada, porque você ouviu. E depois que você ouviu, não dá para desouvir mais. Olha que coisa doida isso daí. Se você escutou aqui que eu falei, já não dá mais para dizer que você não escutou, tá? Boa noite, Gabi, seja bem-vinda. Então, quando Deus fala, realmente você vai absorver aquilo e vai realmente transparecer aquilo e vai fazer as coisas acontecer. E Deus fala através de cada um. Então, você é único, você tem uma mensagem única e a sua história precisa realmente se tornar um livro. E o livro é o primeiro passo. Ah, mas ela está fazendo propaganda do trabalho dela. Gente, o livro é um instrumento perfeito de cura. Porque o livro, ó, é muito fácil de ter a Bíblia, né? Então, quer dizer, se você não tem a Bíblia, faça o favor de comprar a sua, tá? Porque é uma falta de vergonha na cara não ter Bíblia na casa, né? Porque a Bíblia física é muito melhor do que realmente você ficar assim só no digital. Tudo muito fácil, né? Você acha ali já os seus... você pesquisa assim, eu quero saber sobre perdão. Já vai direto naquele versículo e acabou. Não tem contato nenhum com a palavra, né? Também não tem compromisso nenhum. Então, se você pegar realmente todo dia aí, ler um capítulo, escolha aí realmente algum que você quer, sejam provérbios, uns salmos. Eu gosto muito da carta de São João, que realmente é uma carta de amor para nós. Leia ali também, e leia 3 vezes. Terminou de ler, leia mais uma vez, sabe? 3 vezes. Até aquilo internalizar em você e você conseguir ter capacidade também de ensinar. De levar para alguém essa mensagem que é tão importante, tá? Que é o amor, né? O verbo divino se fez carne, habitou entre nós. E tudo aconteceu. Então é muito importante, tá?
E o livro é isso, gente. O livro ele vai te dar muitas aberturas, ele vai te levar muito longe, né? Por esses dias a gente vai ter até algumas novidades por aqui, a gente tá formando uma equipe editorial, as coisas vão fluindo, sabe? Então, assim, a ideia é realmente, olha, eu vou ficar minha vida inteira sozinha mentorando o livro. Não! A ideia é multiplicar talentos, né? Futuramente, até inclusive, eu já estou até adiantando aqui, Deus já soprou no meu ouvido, nós vamos criar mentores, sabe? Dar aula para as pessoas se tornarem mentores de livros, por que não? Você acha que eu vou ficar com esse conhecimento só para mim? Para com isso. Eu tô aqui quantas, né, semanas aqui fazendo lives por causa de um único livro que eu fiz. Primeiro livro. Ou seja, boa noite, Zé, seja bem-vindo, querido. Por causa de um livro, quanta coisa aconteceu na minha vida. Então, assim, vocês não têm noção do que isso acontece. Então, libere esse conteúdo aí, não retenha mais, que ele vai ajudar alguém. Ele precisa sair daí, tá? Então, é meio que urgente. Vocês precisam extrair logo para fazer realmente esse conteúdo chegar muito longe. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o meu livro, comecei a fazer as lives, comecei a trazer conteúdo e não parei mais. A gente vira uma máquina de produção de conteúdo, porque Deus fala assim, eu vi que ela tá indo, tá engajando, tá começando a trabalhar realmente na obra, eu vou dar mais trabalho para ela. E a tendência é aumentar, gente. Então, e aí o que acontece? Não é que eu vou ficar tudo para mim, aí eu já vou criar uma equipe, a gente vai distribuindo as tarefas, aí daqui a pouco a gente já vai estar mentorando as pessoas, né, fazendo com que as outras pessoas também se tornem mentores de livros, porque não? Porque essa é a minha ideia, eu quero multiplicar talentos, né? Olha, sério mesmo, ficar com conhecimento para mim é terrível. Até hoje estava na faculdade conversando com o professor, eu falei, não, já liberei muito conteúdo aqui, já contei um pouquinho da minha história, já ajudei muita gente, então eu falo assim, olha, você tem um livro aí dentro, você tem consciência disso? Você tem consciência que dentro de você pode sair algo que alguém que está precisando daquela cura, não teve porque você não liberou. É muito pesado isso. Quando eu entendi esse recado, eu falei, essa mensagem que eu quero levar, né? Ainda mais saber que tem hospitais que dependem muitas vezes de um livro, né? Estão até descartando muitas vezes o medicamento e dando o livro para a pessoa ser curada. Lendo, né? Porque ler é uma terapia, escrever é uma arte, tá? Então é uma arte que nos faz bem, nos transforma. Então é muito importante que você tenha essa iniciativa. Se você que está aqui na live já é escritor, fala para mim aí, coloca um livrinho aí, ou se você está escrevendo. É muito importante que você tenha essa iniciativa e libere esse conteúdo. Tá faltando uma parte do meu livro. Libera, sabe? Dá uma entre aspas, uma finalizada. Fala que vai tocar para frente no próximo livro, no volume 2, volume 3, por que não? E aí você, de fato, vai sentir a transformação que eu estou vivendo a partir de um livro. Já participei do movimento de 300 livros serem lançados em um único dia, por causa de um livro. Também já vai ter a proposta de lançar 1000 livros, né? Então a gente já vai estar trabalhando para ajudar essas pessoas aí, com a nossa equipe, que a gente está formando equipe editorial, para atender essas 1000 pessoas que vão fazer esses livros. Então, olha quanta coisa. Então, a gente vai estar aí também nos bastidores, ajudando, levando realmente a nossa experiência, né? Que eu não falei, faz apenas 8 meses que eu estou nesse campo dos livros, mas já caminhei 5 anos luz à frente. Então, é muito importante que a gente ensine, leve o nosso conhecimento, a nossa transformação. Você também que é coach, é muito importante que você execute as suas funções, leve de fato aquilo que você conhece, e não tenha medo de transbordar, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, ela tá fazendo live demais, tô ficando enjoada. É pra ficar enjoado, não é pra mexer com alguma coisa aí e fazer as coisas acontecer. Até o Gerson tá aqui, ele pode falar também, né? Quantas lives também já não fez aí, ajudando as pessoas ali, faz aquele momento de oração, ajuda as pessoas. E eu tenho certeza que ele tá ficando cada dia mais rico. Deus está enriquecendo ele, porque ele está fazendo a obra acontecer. Ele não está deixando a obra embargada. Olha como é forte isso, gente. Até eu já vou deixar um convite pro Gerson aqui pra gente fazer a próxima live aí, pra ele contar a história dele aqui comigo, tá? Então, já vamos deixar meio certo aí. Se você tiver esse interesse, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. A gente vai transbordar aqui, porque acho que pra semana que vem eu tenho uma pessoa, tá mais ou menos certo. Então, já tô também capturando umas pessoas aí para eu fazer essas lives que eu tô vendo que é muito importante. Está me ajudando, porque eu também estou me desbloqueando aí nas collabs. E como vocês que participam aqui também sempre vê, eu faço as minhas aulas de sexta-feira, que amanhã eu já tenho outra live. Então hoje eu estou me aquecendo para a minha live de amanhã. Inclusive minha live de amanhã, ela vai ser tão importante que ela é continuação, né, da live da semana passada, que eu estava falando sobre as profissões que você pode exercer
através da escrita de livros, tá? Então amanhã eu vou trazer umas profissões aí, de algumas profissões ali liberais, né, que acontece, que usam a escrita, tá? Então, vamos aí também participar amanhã, eu quero trazer muito conhecimento para vocês, vou trazer alguns exemplos, tá? Então, assim, é muito importante. Não tem essa, eu vou criar uma equipe editorial e não vou contar nada. Não, gente, a gente tá aqui, tá se ajudando, né? Já tem muito conteúdo também aqui no gratuito, a gente entrega muito, né? Assim como o Pablo fala, né? Entregue tudo que você puder, entregue todo o ouro, né? Então tá aqui. Mas a gente precisa realmente buscar entender que as coisas acontecem quando a gente se movimenta, tá? Até o Gerson falou que sim, beleza. O Luiz falou, suas lives são top, muito produtiva, muito bom. A gente vai assim, a gente deixa Deus usar a gente aqui, né? Vamos, muito bom, Gerson. Então é assim, gente, a gente precisa. O tema de hoje também era autoimagem, eu também falei algumas coisinhas aqui. Como é importante a gente se olhar, né? E perceber que Deus está em nós. Então nós somos a imagem e semelhança dele, então nós somos belos por natureza. Só que com o decorrer do tempo a gente acaba ficando feio aí por conta de algumas coisas que a gente vai fazendo e o mundo realmente vai nos deixando aí com a baixa autoestima e as coisas não fluem na nossa vida. Então é muito importante que a gente se valorize, porque Deus valoriza cada um de nós, Deus conhece o que está no nosso coração e Deus sabe quem nós somos. Então não precisa se preocupar com o que o outro vai falar e muito menos fazer comparação. Então vamos fazer a nossa parte, vamos fazer as nossas lives aqui, vamos sorrir para as pessoas, né? Até eu gosto de fazer as minhas lives sorrindo, porque eu sinto essa necessidade também de sorrir, é algo especial. Se você chegar perto de uma pessoa, a primeira coisa que você faz é sorrir. Se você sorrir para ela, você já ganhou ela ali. Então não precisa nem, talvez, nem de palavras, mas só da sua presença, tá? Então a nossa presença é muito importante. Vocês que entraram aqui na live agora no finalzinho, fiquei muito contente de vocês poderem participar. Ela vai ficar gravada, tá bom? E aí vocês podem, amanhã também eu coloco de estreia no YouTube, né, que eu tô com essa proposta agora, eu tava pegando todos os meus vídeos e jogando aos pouquinhos, né, eu tava colocando em estreia 2, 3 vídeos por dia aí, da agora já zerou, então agora esse aqui vai entrar amanhã, então vai ser um por dia, né, conforme assim eu vou fazendo aqui, eu vou liberando, pra que realmente tenha mais alcance, né, porque a gente usa de outras plataformas, que nem a gente não fica dependente só de uma, né, então a gente envia nas outras que sabe que tem mais alcance. Tem muitas pessoas que não têm o aplicativo do Instagram, então às vezes ela vai tentar assistir, não consegue, né? Ou só começa e já é bloqueado. Então ela tem essa possibilidade também de partir para outra plataforma e também usufruir do conteúdo, compartilhar com mais facilidade, que essa é a minha ideia, ter mais alcance mesmo, tá? E aqui a gente traz muito conteúdo. Não é só dos livros, mas é muito mais, né? São sobre vidas. Estamos lidando com vida aqui nesse lugar. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. E uma coisa que eu gosto de fazer é isso. É levar realmente a consciência da pessoa. O importante, né? Que ela tem que entender. É importante extrair a história. É importante ter essa noção. Eu posso fazer um livro? Com certeza. A pessoa chega e fala pra mim assim, nossa, você é escritora? Meu Deus! Tipo assim, aquela arrogância, né? Eu falei, por quê? Você também pode ser escritor. Você também pode ser um autor. Então, eu não sou mais que ninguém, não. Ninguém é diferente, todo mundo tá no mesmo nível, sabe? Então a gente precisa realmente ajudar as pessoas. A Magna entrou aqui, né? Oi, energia que pifou, agora que voltou. Deixa eu ver se dá pra gente finalizar essa live com a Magna aqui. Vou chamar ela, que é a minha convidada. Já tava quase encerrando essa live, viu, Magna? Mas se você voltou, é por isso que eu dei uma segurada aqui, que eu já ia terminar uns 10 minutos antes. Mas se Deus quis que você voltasse, a gente entra aqui novamente na live. Vou chamar a Magna aqui. Aí, Magna! Voltou, nem a energia venceu a gente aqui. Parabéns pela volta, a gente já pode... Eu falei assim, muita coisa, agora eu quero deixar também que você fale. Fique à vontade para falar, para terminar a sua história aí também, transbordar muito mais, e tem alguns minutinhos aí. Fique à vontade, querida, a gente tá com algumas pessoas também assistindo a gente aqui, tá? Falei bastante coisa aqui, tá? Então fique à vontade aí, é o seu espaço. Então, a minha energia que acabou, me fiz só Jesus na casa. Começa a querer chover, eu moro na rua. Aí tá, Deus realizou todos os meus sonhos, que eu falei com você, eu tenho eu sou a pessoa realizada, porque o Senhor tem realizado os meus sonhos, né? Que nem eu tinha aí depois que eu me converti, eu tinha um sonho de ser missionária.
E aí, quando eu fui para a igreja e tal, e foi, né, foi ressignificando muita coisa na minha vida, eu falei assim, eu preciso pregar Jesus, falar daquilo que eu tenho, que tem acontecido comigo para outras pessoas. E aí, eu passou-se um tempo e o meu sonho, o mesmo que o meu esposo, nós éramos líderes na igreja e tal, e nós conhecemos, tivemos amizade e tudo, e passou-se um tempo, nós casamos, nós namoramos e casamos. E aí o mesmo sonho dele era o meu. Então, 3 anos de casada, a gente, tipo assim, novinho de casada, 3 anos de casada, fomos enviados para uma cidade que é essa hoje, que é Teixeiras, em Minas Gerais. Uma pessoa até perguntou eu de onde eu era, professor de Teixeiras, Minas Gerais. Eu estou em Teixeiras, Minas Gerais, perto de Viçosa, da cidade universitária. E aí, Eu acho que o meu sogro morou aí, viu? Você falou Teixeira, não é estranho, ele morou aí. Meu sogro é tudo, a família dele é tudo de Minas, sabe? Morou e aí. tem muita gente de Isso. Teixeira espalhada nesse Brasil afora, viu? Muita gente. Olha só. Então, o que acontece? Aí, Deus foi assim, sabe? Deus foi tão assim maravilhoso que nós começamos uma célula aqui na cidade. E e hoje, graças a Deus, temos uma igreja. E assim, tão assim que eu falei assim, aí viemos como missionários, né? E depois fomos consagrados a missionários, depois fomos consagrados a pastores, e hoje somos líderes da igreja. Nós somos, assim, somos os presidentes da igreja. Tipo assim, coisa que eu nunca imaginava, que eu nunca pensava, que eu nunca sonhava de fazer. Tem acontecendo na minha vida. Então, assim, eu falo assim, creia, confie, não desista, porque tudo que você, que nem eu falei, o provérbio que eu falei, tudo que você pensar no seu coração vai acontecer. Então, assim, não pensava essas outras coisas, assim, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, né? Então, eu pensava, só um missionário estava bom, e depois veio o pastoreio e Deus tem me capacitado meu esposo para a gente poder estar levando pessoas ao verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Né? Porque não adianta eu falar assim, olha, as pessoas falam assim, eu conheço Jesus. Eu falo assim que conhecer Jesus vai muito mais além do que você só ler uma Bíblia, você só ouvir louvores, você ir à igreja todos os dias, vai muito mais além disso. Eu falo que Jesus, ele é o, que nem ele sempre, a palavra fala, ele é a nossa vida. Ele é o pão, ele é a água, ele é o ar que respiramos. Se eu tenho que, se eu falar assim, não tem como eu falar do meu testemunho se eu falar de Jesus, porque foi Jesus que me transformou, que foi Jesus que me capacitou, tem me capacitado. Quando veio a pandemia, né, 2 anos atrás, eu entrei no mundo digital para o quê? Para ajudar na renda familiar, porque aí, como nós estávamos por conta da igreja, a igreja fechou, então, tipo assim, não tava assim, a gente não estava recebendo a oferta da igreja. O que acontece? Aí eu fui para o mundo digital, fui pensando em ajudar na renda da família. Olha, o dinheiro hoje jamais não importa, que nem eu falei, eu tenho falado, o dinheiro mais não importa. O que importa é o que Deus tem feito na minha vida através de conhecer pessoas, através do network, através de estar falando aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que tem acontecido realmente, sabe? O que Deus tem realizado na minha vida através o que eu tenho, quem tem transformado a minha vida e eu passando para outras pessoas é muito mais, assim, não tem preço, não tem preço. Eu falo que não tem preço. O que se você ouvir uma pessoa e falar assim, nossa, aquela palavra que você falou era para mim, eu estava daquela forma. E assim, é muito gratificante, sabe? Então eu tenho sentido isso através dos grupos, através das ministrações que eu ministro na igreja, através de uma live que eu faço, né? De pessoas que me procuram no privado para perguntar sobre alguma coisa, eu respondo. Entendeu? Tipo assim, então assim, tem sido maravilhoso. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Não tenho que me queixar. Eu era uma pessoa reclamona também. Reclamava muito da vida. Sim, então, assim, transformou isso. Hoje eu sou a gratidão. Eu não tenho mais que ficar reclamando das coisas. Eu tenho que só agradecer pelo que realmente Deus tem feito. E assim, a gente para e pensa, sabe? A gente parava e pensava assim, quantas pessoas estão sofrendo do nosso lado, quantas pessoas estão morrendo do nosso lado, e a gente não tem oportunidade de falar. A gente não tem, não. A gente temos oportunidade de falar, mas ficamos com a nossa boca fechada. Às vezes, não, o que ela vai pensar de mim? Hoje, Dani, a cidade aqui é pequenininha, sabe? Então todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, eu sou alta, não sei se você já viu alguma foto minha, eu sou alta, meu esposo é baixinho. Uhum. Aí, quando nós chegamos aqui na cidade, aquela mulher, que a mulher grande do marido, ele é baixinho, pequenininho, que só ele
eu entendi, só nós que era. Hoje já vejo mais casais baixinhos, uma mulher alta e um homem baixo, mas no início era só nós, né? Então, assim, ficou assim, o pessoal começou a apelidar a gente disso, eu também eu tô ligando isso não. Então, tipo assim, e Uhum. foi aquela. Hoje as pessoas que me. Assim, eu ando, a cidade é pequena, então se você. Né, você transita fácil com as pessoas, você encontra fácil as pessoas. E eu tenho tido oportunidade, as pessoas, quando Deus toca no meu coração para falar alguma coisa para alguém, eu paro essa pessoa, eu não independente se eu conheço ou não. Nem eu tô falando, a cidade é pequena, mas a gente conhece todo mundo. Mas não só porque eu conheço, assim, tem a questão, eu conheço a pessoa falar que eu estou falando isso para ela por conta disso e disso. Não, eu te conheço, eu tô falando com você, eu te conheço, mas Deus está mandando falar isso e isso com você. Então eu tenho aberto meus ouvidos para isso de Deus, sabe? Porque as pessoas estão, passam assim, olha, na nossa frente, a gente vê, a gente sente ali a pessoa, mas é a nossa boca, o nosso medo do que a pessoa vai falar, do que as pessoas irão falar, do que, né, eu não tô ligando mais não, sabe? Antes, que nem eu falei assim, eu era fechada, eu tinha medo disso tudo, eu não aceitava nada disso na minha vida. Hoje não, hoje o que eu puder, eu vou fazer para que outras pessoas sejam transformadas. E o livro Parabéns, é querida. uma parte dela. E o livro é uma parte dela, entendeu? Uhum. Desde então, eu queria saber, quando eu morava lá ainda, lá no colégio interno, eu tive esse sonho de ter um livro. E aí eu esqueci, sabe, disso, isso passou, isso virou, assim, virou uma página, eu esqueci, ficou no esquecimento. Aí quando depois de um tempo que eu já convertida já, e escutando a palavra, eu falei, minha vida pode se transformar em um livro. Eu posso escrever um livro. Eu posso transformar a vida de alguém através de um livro. Eu não posso ir com as minhas palavras, com a minha boca, com a minha perna, mas o livro que eu escrever vai alcançar alguém. Né? Assim como tem muitos livros que a gente nem conhece no autor pessoalmente, ou assim, conhece só de foto, mas a vida dele tem transformado, né? Os livros deles têm transformado as nossas vidas. Então, eu entendo assim, a palavra de Deus, hoje a internet é um meio de comunicação. Hoje eu creio que, não falar que nem todas as pessoas aceitaram Jesus, não tem conhecimento da verdade. Hoje a maioria tem conhecimento da verdade, porque hoje o que não falta é oportunidade. Você abre um aplicativo, você encontra ali palavras de sabedoria, você encontra ali mensagens de verdade. Então não tem falar assim, olha, eu não conheço Jesus, eu nunca ouvi falar de Jesus. A gente pode encontrar Uhum. pessoas que não conheceram Jesus, mas de ouvir falar, que nem já ouvi de Jesus, elas só não têm, né, elas só não conhecem de intimidade, elas não têm ainda intimidade, então as nossas vidas vai ser uma ponte, né, que Deus vai usar para que elas venham ter essa intimidade com Ele, tá bom? É isso mesmo, Magna. Parabéns pela sua história, né? Até a gente já, como eu falei, estava finalizando a live e Deus trouxe você de volta. Olha como é o poder do Espírito Santo, Nossa, né? assim, eu falei O assim, inimigo gente, não queria que a muitos gente tivesse essa sonhos. live. E a gente já começou ali nos desafios ali, voltamos e Deus realmente ainda queria mais uma mensagem da Magna. Olha quantos sinais. Só não vê que nem quem não quer. Não sei se você conseguiu pegar a minha mensagem final do meu livro, né? A mensagem que eu trouxe para hoje era essa, né? Deus realmente fala em tudo, só não percebe quem não quer. Olha como Eu é não vi, eu importante. não tinha ouvido. Essa mensagem que está no meu livro, né? Então, assim, do Escritura Particular de Deus. Então, assim, o que foi para você? Essa live, ela estava preparada já. Deus preparou da melhor forma possível. E ele sabia que as coisas iam acontecer dessa forma, né? Você saiu. Eu falei tantas coisas depois ali que eu já nem vou lembrar muito mais. Tem que assistir a live de novo, né? Depois eu Porque quando a gente assisti. deixa ser usado por Deus, às vezes a gente nem lembra mesmo, porque é Ele que quis falar. Né? Então, Uhum. a gente começa falando com a nossa parte humana e de repente ele entra com o sobrenatural, invade o espaço aqui, domina tudo e realmente traz a mensagem que precisa ser falada. Né? E sua história trouxe assim, boa noite, Su, seja bem-vinda, boa noite, Sanches. Ainda tem pessoal que está entrando aqui para participar da nossa live. A gente já está finalizando, a gente trouxe a história da Magna, que é tão importante que ela trouxe, né? Quantas coisas ela viveu, realmente ela sobressaiu a todas essas coisas. Hoje ela trabalha aí com as mulheres, ela pastoreia um rebanho. Olha quanta coisa, né, Magna, você venceu para estar aqui hoje, né? Então, assim, não tem como comparar realmente os bastidores aí, olhando o palco, ficar falando assim, nossa, para ela é fácil falar, para ela é muito fácil, não tem nada a ver isso, né?
Realmente, Uhum. Deus, ele fala em tudo, só não percebe quem não quer mesmo, né? E você foi sensível né? Sensível ao que Deus falou para você e você obedeceu. E aí que tá o segredo, né? Você obedeceu. Porque muitas vezes, é que você falou, sabe que Jesus existiu, sabe que Jesus existe, porque ele está vivo em cada um de nós, mas não quer praticar a palavra, não quer ter essa intimidade, não quer aprofundar. Por isso que é muito importante. Até eu queria que você falasse um pouquinho dos seus treinamentos, como é importante fazer esses treinamentos, aprofundar realmente na palavra, fazer com que a pessoa passe por uma imersão e possibilitar realmente essa intimidade com Deus para a gente já também finalizando, né? A gente vai ter outras oportunidades, viu, Magna? Pra gente fazer mais Com lives certeza. aqui, trazer outros Pode. temas, porque eu senti assim que Deus tem muito mais coisa para tirar daí dentro. Eu creio também. Então, aí que nem eu falei, né, no início, há 2 anos atrás, né, com a pandemia, eu procurando alguma coisa para eu fazer, eu até me cadastrei em algumas plataformas para fazer, ser afiliado e tudo, e eu procurando, sério, assim, eu Uhum. tenho dante lado. E aí eu me deparei um dia com uma mensagem do Pablo no YouTube. E aí eu fui assistir, comecei a assistir as lives, comecei a participar do 459, e aí, sim, transformador. Né? Aí eu fazia, até, hoje não faço parte mais, mas eu fazia parte do 459, um programa de assinatura que ele tinha. Não sei se tem ainda, mas eu não sei se tem ainda, mas era um programa de assinatura. Todo mês você pagava uma parcela. Era pouquíssimo, pagava pouquíssimo. E a gente Uhum. recebia todos os conteúdos que ele fazia. Todos os programas, projetos, a última que eu tive participação, essa participação que eu pude ter contato foi com o La Casa Digital, o primeiro La Casa Digital. Então, o que acontece? E aí eu fui conhecendo ele, eu conheci outras pessoas, vários outros, na época foram 12 pessoas que ele apresentou no La Casa, e uma dessas pessoas foi o Felipe Fernandes. E o Felipe Fernandes, assim, ele trabalha muito, assim, trabalhou muito nessa parte de financeira, sabe? Desbloqueio da escassez. Eu precisava ser desbloqueada financeiramente, que eu não, nossa, e tipo assim, com essas coisas lá atrás, ficou resquícios de coisas que, né, financeiramente não estava dando certo, não dava certo. Tudo que eu tentava fazer artesanato, tudo que eu fazia não dava certo, não ia para frente de jeito nenhum, bloqueio na mente, entendeu? Era um bloqueio da escassez. E aí eu conheci ele lá e eu comecei a segui-lo, fazendo as coisas com o Pablo e segui-lo mesmo. Aí eu entrei na mentoria dele, chama Treinando Vidas. O Treinando Vidas, ele te ensina, te mostra e te dá uma mentoria mesmo, assim, para você fazer o que ele fez, que faz com pessoas em lives, eles às vezes fazem os bloqueios de escassez em lives e tudo. E aí eu fiquei, né, estou, né, nesse treinamento que é contínuo. Então eu aprendi muita coisa, eu me desbloqueei da escassez do financeiro, me desbloqueei de várias coisas, nossa. E até hoje, a questão de desbloqueio, quanto mais você pede Deus para te mostrar algo que tem, né, te feito alguma coisa parar ou te ficar de estagnar, e a gente vai, né, pedindo a Deus vai tirando, vai mostrando pra gente, a gente vai, que nem a gente fala, hoje eu faço o autodesbloqueio, então já não vai, não fica mais comigo, entendeu? Hoje, essa semana veio um pensamento, eu estava acontecendo uma situação aqui em casa, eu estava assim, aí veio um pensamento na minha mente assim, um pensamento ruim, sabe? Não era bom não. Aí eu já falei, tipo assim, já de voz alta, falei, você sai daqui, isso aqui não é para você não vai permanecer aqui, pronto, e é um tipo um autodesbloqueio mesmo, não aceito, você não faz parte dessa situação, você não vai vir, você não vai me bloquear. Então, eu tenho feito esse treinamento, o mês passado eu fiz um trabalho com as mulheres da igreja. Eu fiz esse autodesbloqueio, eu fiz um desbloqueio com elas lá na igreja, e eu estou começando, presencialmente eu faço muitas coisas, porque eu tenho a igreja para eu poder trabalhar com as mulheres, com as pessoas da igreja, que têm vindo mais. Mas eu estou agora, eu vim para o mundo digital, estou no digital, eu vou fazer no digital também, entendeu? Estou treinando mulheres, treinando pessoas para poder estar seguindo a sua vida, saindo da inércia, saindo do esconderijo, saindo, né? Porque tem muitas mulheres que só. Eu fiz uma live outro dia falando sobre
com uma pessoa falando sobre o abuso, né? Tem abuso de autoridade, tem abuso de todas as formas. Então, não é só abuso sexual que machuca muito. Tem o abuso de autoridade do marido, o abuso de autoridade do líder espiritual, o abuso. Então, tipo assim, as pessoas elas têm sofrido de todas as formas e elas não têm, elas estão tão assim que elas não conseguem identificar o que realmente está acontecendo. E aí é onde a gente chega, né, Dani? Você com o seu livro e eu com, assim, nós vamos estando, eu com a palavra que Deus tem me dado, e a gente vai desbloqueando essas pessoas, porque é necessário, essas pessoas precisam sair, né, sair de dentro do casulo, sair de dentro daquilo que Deus realmente, elas têm que sair para fora, elas não podem ficar presas, porque, infelizmente, se eu fosse olhar a minha vida, se eu fosse olhar, como eu falei, a gente talvez nem existia mais, porque ela foi tanta coisa que tentou me colocar para baixo, tanta coisa que tentou me clausurar. Olha, você vê, eu ouvi uma pessoa falando e eu falei assim, eu tinha isso também, que era, sabe quando você tem uma amizade que ela ela só quer fazer o que ela quer. Ela te usa para fazer só o que ela quer. Ela eu esqueci a palavra que fala. Alguém pode me ajudar aí. Então, e eu vivi assim também. Eu não tinha liberdade. Até os meus namorados eu tinha dificuldade de relacionar, porque essa pessoa, ela não gostava. Se ela não gostava, ela não falou assim, não, você não vai ficar com essa pessoa, você não vai namorar com essa pessoa. Entendeu? Tipo assim, eu falei assim, não, isso aí. Aí eu comecei a pensar, falei, mas isso tá errado. Aí hoje eu vejo que era um bloqueio que eu tinha, né? Que a pessoa ela tinha me aprisionado sentimentalmente, isso é prisão sentimental, no caso, né? De relacionamento, de amizade. E aí, eu não tinha prazer eu não tinha outras amizades, eu tinha ciúmes de mim com outras pessoas, então, tipo assim, era muito complicado. E aí eu falei assim, não, eu tenho que sair dessa. E hoje eu vejo que eu tinha uma prisão, e graças a Deus tem feito a obra na minha vida, e isso, essa situação da pessoa estar presa, ela não pode ficar só em casa. O Gerson colocou aqui, saia do armário, o próximo livro, é verdade. Aí, Dani, vai o ser próximo forte livro. esse livro aí. Esse livro aí vai ser forte. Eu sou muito grata, sabe? Eu tenho muita. Assim, que eu falei com você me ouvir, você separa a sua hora pra você me ouvir, tá? Porque é muita coisa, né? Assim, eu vou falando as coisas que eu vou lembrando, né? Então, e aí eu fui transformada a questão do casamento, né? A questão, como tive um abuso, um homem, eu não me apaixonava, na verdade, eu não me deixava me apaixonar. Eu que terminava meus relacionamentos. Hoje, assim, depois que eu comecei a ter relacionamento com Jesus, encontrei com o Senhor, e aí eu encontrei meu esposo, nós começamos a namorar e tal. Deus me restaurou isso. Entendeu? Eu passei realmente, falei assim, não, isso aqui é a pessoa que Deus tem para mim, é Ele que Deus tem para mim. E temos os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos desejos, então eu não vou abrir mão dele, não. Eu agarrei com todas as forças e estamos aqui. Ontem eu fiz 20 anos de casada. Ontem não, terça-feira. Fizemos 20 anos de casada, assim, para a honra e glória de Deus, sabe? Deus, Ele é maravilhoso. Não é perfeito. É a pessoa perfeita que Deus preparou para mim. Assim, encaixou direitinho, sabe? E conquista aí, nossa. Esse ano eu faço 9 anos de casado já, você acredita? Então, indo para 9. Assim, é muito maravilhoso, muito forte, sabe? São coisas que as pessoas, elas passam pela crença do processo, do propósito. Tem coisas que a gente passa pela vida, hoje eu olho para algumas pessoas, e nem nessa cidade aqui principalmente, eu olho para algumas pessoas, eu me vejo. Eu posso ajudar essa pessoa nessa área. Eu posso ajudar essa pessoa nessa área. Essa pessoa também eu posso ajudar, entendeu? Então eu creio assim, que Deus tem feito assim, sabe? Deus faz assim com a gente. Tipo assim, eu nunca sou assim, Deus, por que você me deixou passar por isso? Deus, porque eu nunca fiz essa pergunta para Deus. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade, meu irmão mais novo que eu tinha 8 meses de nascido. E aí eu entendi assim, olha, eu senti a falta do meu pai. Eu sinto todas as situações que eu vivia, eu falo assim, se o Senhor estivesse aqui, eu não teria acontecido isso comigo. Mas, por outro lado, aí outro dia, eu me ressignificando, todo dia a gente tem que fazer isso, né? Eu lembrei
que eu tinha esse bloqueio com o meu pai. Tipo assim, com o meu pai, tipo assim, essa fala que eu falava, né? Porque se o senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso comigo. Tipo, eu estava culpando ele por algo que ele, nem ele mesmo também não tem culpa disso. Ele não teria. Se o Senhor levou, amém, né? Então, tipo assim, eu tava com esse bloqueio. Se você estivesse aqui, não é tipo assim, meu pai, nem mesmo, hoje, quantas situações têm acontecido dentro dos próprios. Hoje, essa situação que nós vemos dessa menininha aí, que é da menininha que o padrasto estupou, espancou, e a mãe consentiu, a mãe estava junto. Então, tipo assim, se hoje em dia está acontecendo essas coisas, imagina se meu pai tivesse. Tipo assim, você entendeu? Então não foi, tipo assim, eu culpava ele. Mas graças a Deus, assim, hoje já me ressignifiquei nisso, porque ele não teve culpa de nada. Assim, ele tá livre, ele foi livre. E também eu estou livre disso. Por quê? Porque eu sei que foi um propósito. Para tudo ter um propósito, para tudo ter um objetivo. Nada na nossa vida não acontece por acaso. Tudo tem um projeto, um plano. E por mais dolorido, por mais ruim que seja, eu acredito que Deus tem plano, Deus faz a obra, Deus ele tira, ele coloca, ele põe, e nada sai do controle dele, nada. Você escutou a parte que eu falei, né? Que as pessoas querem que a cruz seja mais leve, né? Mas na verdade a gente tem que pedir mais o ombro mais forte para a gente aguentar a cruz. Então é isso que é o que está acontecendo com você. Deus ele tem te fortalecido a cada vez que passa, né? Cada processo que você passou, você ficou mais forte ainda. Então, assim, esse momento que você está vivendo agora era para acontecer dessa forma porque você está forte, você está firme na rocha. E Deus falou assim, aquelas coisas que você viveu, hoje você vai ajudar muitas pessoas que ainda estão vivendo isso, nesse tempo que nós estamos agora, né? Essa época que você viveu era bem mais para trás. Hoje, apesar de ter tecnologia, apesar de ter a comunicação, essas coisas ainda continuam acontecendo. Isso é muito sério. E a gente não consegue mensurar tudo isso, né? Até deixa eu ver aqui, parabenizar o Gerson, né? Que tá aí há 27 anos casados. Olha que chique, gente. Parabéns, Deixa eu até ler aqui uns parabéns, comentários aqui. Ele super falou um obrigada, comentário assim. Aquela hora que você tentou lembrar a palavra, né? Ele colocou aqui aproveitador, dominador, seguidor, sugador, isso mesmo, né? Sanguessuga, servo do mundo, cheio de toxinas e acabam realmente descarregando na vida dos outros, em alguns lugares chamados de encosto mesmo. É isso mesmo, Gerson. Teve mais um comentário dele aqui que eu quero ler também. Deixa eu ver se eu consigo alcançar o comentário. Tá ali em cima. Todos nós já somos escritores da própria história. Somos os atores principais. O que a maioria não faz é registrar em livros, mas todos os dias são capítulos vividos. É uma pena não ser registrado. Verdade, porque assim, a gente passa tantas coisas dentro de um dia. Imagina a gente começar a registrar, que a gente fazer ali um pequeno diário. Eu falo porque eu tenho um livro aqui que compartilha as minhas mensagens no Instagram. E quando eu estava grávida, eu compartilhava todos os dias o que eu estava vivendo naquele processo. Daí eu pego a página ali que eu vou compartilhar, né, aquela mensagem, e eu leio ali e falo, nossa, nesse dia eu fiz a visita em algum lugar. Nesse dia eu estava dessa forma, nesse dia eu não dormi tão bem. E eu compartilhava tudo ali, sabe? Então, realmente, cada dia da nossa vida é um livro, é uma história, é um capítulo que a gente vive e a gente desperdiça não registrando e transformando num livro, né? Pode continuar aí, se você sentir mais vontade de falar, fique à vontade, querido, o espaço é seu. E nisso eu comecei a trabalhar. Aí eu não, já tinha uns 15 anos, não trabalhava nada, tipo assim, não tinha, era dona de casa mesmo, não fazia nada. Para renda de casa não tinha nada. E aí eu peguei, e aí eu conheci o trabalho de uma pessoa, né? Chama até Ana Tex. E aí eu fiz um curso dela, assistente virtual, e assim, eu fiz na cara e na coragem, falei assim, eu não tenho condição, eu não tenho assim, uma renda, né, para poder, assim, ó, o curso era caro. Era caro, então eu falei assim, eu não tinha condição, eu vou fazer e Deus vai me dar condição. E Deus me deu condições de pagar até o fim, assim, conseguir, sabe? E aí eu estou como assistente virtual e o que eu gosto, e o que eu faço, eu faço suporte de lançamentos e estou também, faço agendamentos para coaches, né, sessões estratégicas para coaches. E aí é as duas coisas que eu faço. E
E essas duas coisas que eu faço, o que eu acho maravilhoso é que algumas pessoas elas têm necessidade de conversar. E aí é onde que eu entro também, entendeu? Que eu falo, né? Que a pessoa está precisando de alguma coisa. Ah, eu não, tipo assim, olha, eu não tenho condição de comprar porque eu estou passando mal, tal, tal. Ah, aí eu lanço a palavra de, tipo, eu lanço, né, um gatilho mental e a pessoa vem, então ora para mim, ora para mim, fala para mim, manda uma mensagem para mim para eu poder melhorar e tal. Aí depois outro dia a pessoa, olha, muito obrigado, você fez aquilo, você orou, você mandou mensagem, estou melhor, eu consegui fazer, eu consegui comprar e tal. Então, tipo assim, é muito gratificante, entendeu? Eu estou no suporte, a pessoa estou atrás das câmeras de trabalho, mas eu estou na frente dela para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, eu estou aqui, entendeu? E aí, eu tenho dois Insta, porque eu tinha feito, né, como a gente é profissional, aí ela pediu para a gente abrir um profissional para você postar só coisas, né, do seu trabalho. E hoje eu já estou misturando um pouco as coisas. Eu já estou misturando um pouco as coisas. Hoje nós estamos aqui falando sobre autoimagem nesse Instagram, que é o de trabalho, mas eu não me importo, porque eu quero também que as pessoas que estão lá, né, que querem o meu serviço, ou que eu consiga fazer alguma coisa, vai entender o que eu faço, o que eu sou, o que está acontecendo comigo, porque é uma transformação mesmo. Eu não, que nem você, para estar na frente de uma câmera era bem difícil para mim. Hoje está sendo coisa mais natural, muito natural, tem acontecido assim gradativamente. Deus tem trabalhado de uma forma surreal, sabe? Em questão de pessoas, pessoas estão me procurando para falar, para chamar, para fazer live, para poder falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. E é muito, assim, não tem como você ficar calado mesmo, não tem como. Eu fico pensando assim, como é que as pessoas, elas veem as pessoas sofrendo do lado delas e não falar aquilo que Deus coloca no coração delas para ela poder falar, porque Deus coloca, por mais que a gente fale que não, mas Deus coloca a palavra na nossa boca. Sim, Deus coloca. Eu creio nisso, Deus coloca a palavra na sua boca e ele solta elas na hora que você abre a sua boca. Então, quando você abre, Deus fala. Deus usa você para falar. Eu tenho... eu costumo dizer que Deus ele nos dá a palavra de sabedoria. Ele nos dá, ele faz com que a gente assim, no meu caso, a minha experiência com Deus, ele me faz que eu veja o que a pessoa está sentindo, tá passando na vida dela, e eu vejo, e eu começo a falar sobre aquilo que ela está passando, entendeu? E aí Deus vem, aí acontece, daí as palavras vêm mesmo, aí vem mesmo, vem, e aí acontece, né, o sobrenatural de Deus, a pessoa ela vai se abrir, ela vai conversar. E também eu falo, é um processo. A gente não tem que só. Tipo, você viu hoje a pessoa, você foi lá e falou de alguma coisa para ela, da vida dela, tal, ajudou ela e ficou por isso mesmo. Não. Você tem que ter um acompanhamento, tem que ter um processo, porque as pessoas, na vida a gente não acontece um processo, não acontece hoje uma coisa, amanhã outra. A gente tem que ter uma sequência. A gente não pode parar. Então, assim, por isso que acontecem as mentorias. As mentorias é para isso, para você poder, né, estar ali acompanhando a pessoa, a evolução da pessoa, o que a pessoa realmente, né, deixou para trás, o que precisa ser deixado para trás. E aí, por aí vai. Muita coisa que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Porque às vezes a pessoa tem o resultado, mas ela não percebe. Então aí você está nesse acompanhamento, que você também se torna uma conselheira de Deus, né? Quem sabe você pode ser até um título de um livro aí, né? E aí você começa a falar para ela, olha, aqui você percebeu o tanto que você mudou daquele dia para hoje? Então você é os olhos de Deus para ela. Olha como é forte isso, né? Então a gente vai aqui e Deus ele vai realmente usando. Comigo ele fala muito em imagens, então ele mostra uma imagem, eu traduzo e trago aqui. Então é muito profundo, ele usa muito, mas a gente precisa deixar ele usar, né? Então a gente é a ferramenta dele. E é o que você falou, você teve a coragem de se expor, você teve né, sentiu realmente o desejo de estar aqui, além de você também ajudar nesse suporte que você faz, que é, como eu falei no comecinho da live, é algo tão importante e que as pessoas nem percebem, mas que faz uma diferença se faltar, né? E aí você veio aqui, né? Deu a cara, realmente a tapa aqui, falou, não, eu vou falar, eu vou levar mensagem, aconteça o que acontecer, eu vou realmente estar à frente de um movimento, que é o que você faz hoje, e as coisas acontecem, né? E você realmente move a montanha todos os dias, né? Não espera que as coisas aconteçam assim,
Você vai em busca, você está indo em direção e levando, carregando essas pessoas que estavam abandonadas no meio do caminho até a direção correta, até o caminho realmente que é a verdade, vida e luz para nós. Parabéns, querida. Eu fiquei assim muito contente de receber você nessa live. Foi realmente aí um desafio, né? Até que você falou para mim, eu não sei se a minha internet vai dar conta. Eu falei, vê aí certinho, né? Não, nós vamos conseguir, Deus vai passar na frente, vai deixar que as coisas aconteçam, né? E graças a Deus deu certo. A gente trouxe esse conteúdo que foi profundo, é a sua vida, é real. Até uma hora eu falei na live, né? A gente não está aqui de brincadeira. Estamos lidando com vidas, né? E não, a gente não pode brincar. E não tem tempo para perder também, né? A gente está aqui aproveitando esse conteúdo, as pessoas entraram, saíram, algumas pegaram uma palavra, já foi embora, já tá bom, já sentiu que já fez efeito, né? Às vezes a pessoa também não tem assim, ela percebe assim, não é para mim, deixa eu sair. Achei que era uma coisa, encontrei outra, né? Então, assim, as pessoas têm a oportunidade, assim, que passa realmente na frente, mas o criar que é importante, é você realmente ficar ali, permanecer, né? Encontrar na palavra aquilo que você precisa, colocar em prática, colocar em ação e viver, né? E você trouxe a sua história e você uniu a história de Cristo e as coisas estão acontecendo, estão fluindo. O Espírito Santo está agindo profundamente aqui, né? Até se você que está aqui presente, já coloca um foguinho aí para confirmar se você está aqui presente, se você realmente existe, né? Se você está aqui na live, você existe, coloca aí, porque Deus conhece você. Deus conhece seu coração, Ele sabe o que você pensa. Então, se preocupe com o que Ele pensa de você e não com o que as pessoas pensam de você, que às vezes você começa a pensar assim, eu não vou falar da palavra de Deus, o que vão pensar de mim? Vão falar que eu sou religioso, vão falar que eu sou isso, aquilo, né? Não, Ele só quer que você abra a boca, Ele só quer que você seja o condutor da palavra dEle, porque Ele já criou tudo para nós. Tá tudo aqui. Mas se a gente não esticar o braço, como eu falo em algumas lives, né? Esticar o braço não alcança. Então a gente precisa realmente buscar aquilo que é certeza da nossa vida, né, Magna? É certeza. Então a gente precisa. Olha lá, o Gerson já colocou uns foguinhos aí, né? Tá fazendo sentido para vocês. E eu quero que você deixe aí uma última mensagem para esse povo que ficou aqui, para esse povo que vai assistir aí no gravado, os escritores vencedores que vão passar por aqui ainda, né? E amanhã, como eu falei, a gente também coloca aí no YouTube, então vai ter mais alcance ainda. E aí eu coloco como estreia, provavelmente eu vou colocar meio-dia ou 15, ou às 15, né? Para poder repetir, já vai estar em outro, olha que coisa, vai estar em outro aplicativo. Então, porque a gente precisa alcançar esse povão aí, que precisa entender que Deus existe e que nós precisamos fazer parte desse reino que, né, precisa ser enviado essas mensagens e alcançar mais vidas que estão aí, né? Para que elas estejam luz para iluminar a escuridão, né? Nós precisamos ser luz na vida das pessoas e é o que você fez lindamente. Então deixa aí uma mensaginha final aí para quem está assistindo aqui no ao vivo e para quem vai assistir no gravado, aí para a gente já também encerrar. E fica o convite aí para as próximas, viu? Vamos deixar um tempinho, eu já chamo você de novo e vamos continuar contando essas histórias, trazer outros conteúdos que eu vi que você tem chaves poderosas aí para ajudar as pessoas. Amém. Então, eu gostaria de dizer que eu sou muito feliz, sabe? Que nem eu falei, eu sou uma pessoa, já sou, se Deus falar comigo assim, você vai embora hoje, eu vou te levar hoje, eu estou realizada. Porque é o que Deus, tipo assim, é o que eu sonhei e muito mais do que Deus preparou para mim, sabe? E eu sou muito feliz, eu sou feliz pela vida do meu esposo, inclusive, Zedê, hoje era para ser assim, um dia muito turbulento, né? Como eu falei, não sei se eu falei, hoje meu esposo fez a cirurgia pela manhã, ele teve um rompimento do tendão calcaniano, já tem uns 5 meses, e aí conseguiu a cirurgia para hoje. Era para ser quinta-feira passada, não foi, e foi hoje. E assim, fui lá, levei ele, fiquei um pouco lá, depois não pude ficar para acompanhante, porque não era particular, então foi muito assim, rápido, né? E aí eu falei assim, tinha tudo para dar errado assim, o dia de hoje, porque assim, a gente planeja, né? E assim, às vezes dá uma situação fora do nosso controle, mas eu falei assim, não, tá no controle, Deus tá no controle, Deus está no controle. E aí teve a questão da internet, ontem eu não consegui, né, fazer, né, a minha apresentação, já tem 2 semanas que eu tentando fazer a apresentação lá do meu trabalho que eu faço lá no nosso grupo de
network, e aí a internet, eu estou aqui pela minha internet da Vivo, que pega Vivo só. E aí na região que eu estou aqui, na roça. E aí o que acontece? Aí eu estou assim, Jesus, que tem misericórdia, eu tenho aí, naquela hora que você estava, me falou, eu estava lá sentada no banco do hospital. Eu falei assim, não, vou fazer, tá. E hoje aconteceu também. Olha pra você ver que coisa. Aconteceu, né? Porque já passou, já terminou. Aconteceu também um culto de mulheres aqui na minha igreja. Então, tipo assim, tipo assim, eu sou a líder do grupo da igreja das mulheres, né? Eu estou como líder da rede de mulheres. E aconteceu esse culto. E eu falei assim, uma coisa que eu era também bloqueada, eu não sabia delegar funções. Eu não sabia. Esse trabalho de hoje é a primeira vez que acontece um culto de mulheres, assim, eu falo delegar funções assim, olha, eu falava assim, ó, fulano faz isso, e delegar mesmo funções. Eu só, tipo assim, às vezes eu pedia, sabe, e pedia com receio, tinha medo de pedir as coisas da pessoa. E aí aconteceu, eu fui. Aí, tipo assim, teve a questão da cirurgia do meu esposo, estava para eu ficar lá, né? Eu tinha que ficar no hospital, no caso, eu ficaria no hospital. E aí não deu para ficar no hospital, aí você me chama para esse trabalho. E aí teve o acontecimento do culto lá, e assim, as meninas, depois eu vou até ver como é que foi, as meninas geralmente põem no grupo da igreja. E, tipo assim, então, tipo assim, descansa, eu estou descansada, o Senhor está no controle dela, esteve com elas lá o tempo todo, né, e também conosco aqui, porque é uma assim. Eu me sinto, por exemplo, eu me sinto realizada, porque Deus faz tudo na hora certa, no momento certo, sabe? E eu tô, assim, e eu agradeço a Deus, né, pela vida de cada um que participou conosco, que vai assistir essa live, que vão estar aí, que estão assistindo. E, assim, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, sabe? Eu sou muito grata. As mulheres aqui da igreja são muito carinhosas, são muito amáveis, são muito, assim, não, eu falar alguma coisa, elas não eu falo assim, eu não quero que vocês façam por mim, por eu ser sua pastora, por você fazer por mim como se eu estivesse fazendo para Deus, que eu faço para vocês como se eu estivesse fazendo para Deus. Entendeu? Eu falo até no meu trabalho, eu estou trabalhando estou aqui na minha mesa de trabalho, eu falo assim, olha, eu sento aqui, eu falo assim, eu estou trabalhando, eu dedico, eu faço com amor, com dedicação, por quê? Porque o Senhor, Deus, está me vendo. Então, não adianta eu esconder, não adianta porque Deus está vendo. Então, o que acontece? Tá E eu vendo faço tudo? assim, Deus está vendo tudo. Então, tipo assim, Não tem aí como Deus tomou esconder conta lá do dele, não, culto. Magna. Não tem. Deus, Não Deus tem tomou como. conta do culto lá. A live que tentaram nos derrubar, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu agradeço a Deus pela vida desses Vitória! participantes, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vida dos nossos participantes. Não perca, né, a oportunidade de escrever sua própria história. Não perca. Sua história vai dar é a solução de outras pessoas, solução de outras vidas, outras famílias, outras pessoas que precisam, né, de uma solução, de resolver algo na vida delas. A sua vida, a sua história. Faça a sua história acontecer. Faça a sua vida valer a pena. Você já é um vencedor, uma vencedora. Vocês já são. A palavra já nos fala, nós somos muito mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, Jesus já nos amou. Não precisa identificar com medo, com receio de coisas, das coisas. Não, a gente tem que estar fazendo aquilo que o Mestre mandou. E o Mestre mandou que a gente amássemos uns aos outros, ou o próximo como a nós mesmos, perdoar e orar pelos nossos inimigos. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. E vamos tirar nosso print, Magna. Deixa eu desativar aqui os comentários pra gente tirar aqui. Sim. Pra gente ficar, porque os comentários ficam bem na nossa frente, assim. Vamos tirar nosso print para você que também está aqui. Compartilhe nos seus stories, nos marque e coloque lá qual foi a parte que a gente falou aqui, a mensagem que ardeou no seu coração. Coloca lá, né? Faz esse transbordo da sua forma, de forma simples. A gente não está exigindo nada aqui, mas para a gente sentir como que foi essa live para vocês, tá? Então, façam isso, que a gente vai se sentir, assim, honrado por essa live. Também a gente vai poder compartilhar, repostar vocês aqui, tá bom? Vamos lá para o nosso print, Magna. Aqui foi. Depois você manda E para olha mim que interessante, né?
Manda sim. E olha que interessante, o seu nome é Magna, né? Óbvio, você é Magna, olha, um nome forte, né? Então, Eu assim, amo, eu sou como Deus, ele... apaixonada pelo meu nome. Nossa, é maravilhoso o seu nome. Então, assim, quero agradecer novamente você, a sua participação. Eu falo assim, que quando a pessoa já entra sorrindo, só o sorriso dela já curou muita gente. Então, assim, o seu sorriso já ultrapassou aqui as telinhas aqui, com certeza. Então, eu quero agradecer muito você. Foi um prazer te conhecer, conhecer a sua história. A gente vai conhecer muito mais aí, né? Você vai escrever o Sim. seu livro. Esse livro vai ter muito alcance. É só o começo. Eu até falava no comecinho, era que você não estava, né? O livro realmente é um start. Então, aí muita coisa vai acontecer. Então, Deus, ele tem realmente um propósito muito maior do que aquele que a gente imagina. Então, quero agradecer muito você. Deixar aí meu abraço de 40 segundos para você. E um beijo muito forte no seu coração. Continue aí com esse gás, com essa energia, cuidando das mulheres, cuidando de si, da sua autoimagem, que realmente muitas coisas ainda vão acontecer. Muitos milagres, muitas curas vão passar pela sua mão. E eu creio que Deus realmente ele vai fazer, já está fazendo, ele já fez muita coisa. E a gente só precisa realmente acreditar, confiar e obedecer. Tá certo, querida? Fica com Deus, tá bom? Até a próxima. A gente volta aqui para um segundo volume aí, uma segunda participação, que eu quero ouvir muito mais aí de você. A gente tem muito mais para agregar. Isso mesmo. Fica com Deus, tá bom, querida? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.